Tudo que eu testo com os meus clientes, com os meus amigos, com os meus parceiros, eu testo em mim. Então, marketing é sobre como chamar a atenção. É isso. Falo que marketing é a arte de se comunicar de uma forma estratégica e intencional. Então, marketing não é tudo. Todo mundo fala, marketing é tudo é marketing, isso, aquilo. Se você não pensar estrategicamente no que você vai fazer, não é marketing. Exato, é Então, barulho. a cor é estrategicamente intencional. Eu não tenho guarda-roupa, todo mundo pergunta. Você tem um guarda-roupa da Barbie? Seu quarto, sua casa deve ser toda rosa. Meus amigos pessoais que me conhecem, que hoje eu trago todo mundo para meus negócios, eles sabem que a Jaque não é rosa. Mas a partir do momento que eu entendi que era isso que ia girar buzz e me chamar a atenção e estar em lugares onde ninguém me colocava, eu uso. Perfeito. Que é aquilo que você falou, cara, faz parte do trabalho? Vamos fazer. E bora. Bora. E hoje a gente... Buenas! Seja bem-vindo a mais um podcast do Além do CNPJ, mais um episódio aqui pra gente trocar ideias sobre empreendedorismo vida real. E hoje eu tô aqui com uma empreendedora que, cara, só os bastidores aqui já devia ter sido gravado, porque já saiu muito conteúdo bom. E é uma pessoa que eu vou aproveitar, sabe aquele episódio que eu aproveito pra pegar tipo uma consultoria grátis? Porque, cara, tem muita coisa que eu já vi aplicada, ela realizando, fazendo, executando isso, que de fato... chamaram a atenção. E agora, conversando com ela, cara, tudo intencional, tudo estratégico. E é uma coisa que ela não só executa na própria vida, quanto colhe resultados disso, mas também está ensinando outras pessoas a fazerem através do negócio dela. Então, estou aqui com a Jaque Chun, que a gente estava conversando, inclusive, sobre o seu nome, Jaque Chun, né, e tudo mais. Mas, cara, muito obrigado por você estar aqui. Estou muito feliz de a gente poder bater esse papo, porque é uma dor minha das coisas que você hoje ensina as pessoas. Então vai ser bem legal esse papo aí, porque eu tenho certeza que essa dor minha também é uma dor de um monte de empresário. Muitas. Então, cara, obrigado por ter vindo hoje aqui, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, de verdade. Tamo junto. Eu acredito que compartilhar esse conhecimento com as pessoas, principalmente da forma que você compartilha, é incrível. Então, é um prazer estar aqui. Eu tô ansiosa também para compartilhar e aprender muito nesse podcast. Tamo junto, cara. Jaque, cara, como eu te falei, eu te conheço muito pouco, então a gente vai se conhecer melhor nesse episódio, mas o pouco que eu vi de tudo que a gente já interagiu nos eventos e tudo mais, cara, você chama atenção. Você chama atenção. O jeito de você se expressar, o jeito de você se comunicar, você é extremamente bem relacionada, e isso é muito... E aí é isso que eu quero conhecer hoje aqui. Isso é muito natural, pelo menos a impressão que dá é que é muito natural. Você está fazendo isso naturalmente. E eu já, por outro lado... estar num evento com muita gente é extremamente desafiador. É extremamente desafiador. Muita gente não acredita que eu sou tímido, eu sou introspectivo. Então, quando eu tô num lugar, principalmente de pessoas que eu não conheço, cara, a primeira coisa que eu busco é uma cadeira próxima da parede. Pra sentar lá e fingir que eu tô trabalhando, pra fugir daquele ambiente. E você... Eu lembro de um jantar, cara, que você tava ali, ó, conversando com todo mundo e tal. Falei, caramba, essa menina, ela faz isso naturalmente. E cara, como que você consegue? E eu vejo outros caras que não conseguem necessariamente, e outras mulheres também que até tentam fazer esse posicionamento, mas não de forma tão natural. Então eu quero começar, antes de conhecer um pouco da tua história, isso é natural mesmo? Ou você é essa pessoa que sempre foi tranquilo em socializar? Ou isso foi uma construção para você? Como que foi esse processo aí? Olha, maravilha. Essa pergunta é muito interessante, porque muita gente acha que é um forçado, ou é de fato eu sendo muito estratégico e intencional. Cara, assim, sendo bem sincero, eu não achei parece, zero forçado. Zero forçado. Não, às vezes tem uns julgamentos das pessoas que falam, ela quer ir pra aparecer e tudo mais. Cara, era você, assim, eu falando, nossa, essa menina faz isso, ela com 3 anos de idade era assim, sabe? Tipo, a impressão que tem. Não, e é exatamente isso. Eu era essa pessoa. Ah, é? Eu era essa menina que chamava atenção. Sabe na escola? Ai, Jaqueline, a escola ia bem, nunca fui a melhor aluna, mas ia bem. Mas, tem que ficar lá um pouco menos. Ai, coitada, mãe, brigando porque ela falava demais, brigando porque ela fazia amizade com todo mundo. Falava muito. Brigando que na frente ela era igual no fundão, sabe? Que conhecia todo mundo da escola. Então, eu sempre fui essa pessoa muito comunicativa. Eu danço desde os 3 anos de idade. Então, a dança me trouxe. Eu fiz o meu primeiro evento e eu participei ali na minha primeira palestra no palco. E aí depois eu perguntei pra alguns amigos, né? Eles falaram, cara, o palco já era seu, você já sabia onde você tava. É isso. Então eu sempre estive no palco. Pra você foi natural. Pra mim é muito natural. Mas foi um trabalho de entender como eu poderia utilizar isso a meu favor. Porque era algo que era ruim até então.
né? Então, imagina, era muito criticada. A Jaqueline fala demais. A Jaqueline é metida. A Jaqueline quer fazer amizade com todo mundo. A Jaqueline Quer aparecer, quer aparecer. etc. E no final das contas, eu sempre quis aparecer, né? Eu trabalho com marketing, então marketing é chamar E atenção. você assume isso e é muito legal, porque no final das contas, Exatamente. todo mundo, se não quer, deveria querer. Exatamente. E aí, quando eu entendi que isso seria literalmente intencional e tudo bem eu querer aparecer, e aí eu vou vestir essa camisa, eu vou literalmente aparecer, aí que mudou e se tornou algo que as pessoas olhavam e falavam, caraca, essa menina realmente aparece. Então, desde Funciona. Funciona. É. E aí eu me libertei dessas amarras, é papo de terapia, Sim. então eu me libertei dessas amarras, julgamentos, porque é isso, a partir do momento que você aparece, aquele famoso, né, prego que se destaca. Saca a tua martelada. Exatamente. Então, a partir do momento que você se destaca, eu estava nesse momento de desconforto. Então, eu falo que às vezes não, Tem que muitas das assumir vezes. essa posição de fato, né? E muito aqui que a gente estava falando dos bastidores, você falou que é muito, às vezes, desconfortável estar nesse ambiente, de chegar num lugar que você não conhece ninguém. Sim. E pra mim é desconfortável igual. É desconfortável? É muito desconfortável. Até porque, normalmente, são muito mais homens do que mulheres. Em ambiente de negócio, totalmente. Muito, é reflexo da sociedade, É. né? Acaba que, infelizmente, isso acontece. Normalmente, as pessoas estão ali te julgando, ou você acha que elas estão julgando, e você não tá num ambiente confortável quando você tá na primeira vez. Só que eu transformei isso a meu favor. Então, eu uso muito, eu falo que nossa mente nos controla. E eu aprendi a controlar a minha. Obviamente, não toda ainda, mas passo Mas é um por processo, é. terapia há 5 anos, semanalmente. Sim. Então, eu já aprendi literalmente a controlar isso. Então, assim, eu me sinto confortável no desconforto. Então, a partir do momento que eu consegui assumir esse lugar de se sentir confortável no desconforto, é natural fazer isso pra mim. Isso, cara, isso é, que você falou é uma coisa surreal, porque é um pouco... os melhores empreendedores gostam do desconforto, Eu da adoro pressão. desconforto, eu amo desconforto. Eu amo pressão, cara. amo. Quando eu não tô pressionado por qualquer coisa que tá acontecendo, eu crio um motivo de pressão. Exatamente. Eu vou lá, coloco metas que eu nem precisaria cumprir, porque eu não tô pressionado, mas eu coloco metas pra trabalhar sob pressão. Porque ninguém pressiona a gente, né? Quando a gente é Exato. empresário, empreendedor, ninguém Quem pressiona é o mercado, é o cliente. Exato, é a gente. É a gente. Então, eu falo, eu sou meu pior hate. Não É isso adianta mesmo. você vir De com se cobrar hate. mesmo. Eu sou a pior. Então vai ter vezes que ninguém tá falando no meu vídeo, eu tô lá, me cobrando cobrando. insanamente. Então eu acredito que se eu pudesse dar uma dica sobre isso, sobre chamar a atenção e assumir esse lugar, é exatamente isso. Achar conforto no desconforto. Então isso, e é muito desconfortável às vezes. Caramba, cara, muito. deu um insight pra mim de... Eu sou uma pessoa que lido muito bem com desafios, só que sociais não tão bem. Normalmente eu fujo desses sociais. Então, se tipo, obriga. Fala, exatamente, se como coloca se nesse fosse uma lugar. demanda de business, uma demanda Exato. do negócio. A empresa está precisando disso. Tem que fazer. Tem que fazer. É isso. Eu tenho que... E muitas das vezes, por exemplo, isso de estar nesses ambientes é mostrar pro seu corpo que você tá nesse ambiente desconfortável. Por exemplo, eu entrei numa beira de gelo. Era extremamente Nossa, cara, é surreal. desconfortável. Foi numa ação lá no dia 4, que era 200 empresários entrando no beira de gelo. Era insuportável. Ficou quanto tempo? Uns 2 minutos. Caraca, mandou bem Nunca demais. tinha entrado, nunca imaginei. Não, mas você mandou bem Não, demais. absurdo, porque eu eu nunca já imaginei. entrei, cara. Você... É meu, absurdo. cara, é absurdo. E eu perdi pra minha mente. E eu sei disso. Cara, mas você fez 2 minutos, é pra caramba. Mas eu perdi por quê? Eu não sou uma pessoa 100% Quanto tinha que ficar? competitiva. Não tinha tempo, Ah. mas o máximo era 3 O máximo. pro corpo, Tá. assim, né? Foi com o Marcelo Toledo, que ele faz isso todos Que os ele dias, faz né? todo dia. Então ele ensinou a gente a fazer aquilo. E aí era uma piscina. Então tinham vários empresários. E quando eu entrei, segurei, e eu tenho uma síndrome complexa regional dolorosa, então eu sinto mais dor que as outras pessoas. É mesmo? Nossa. Que eu descobri esse ano, então assim, foi absurdo. Você nem sabia. Não sabia. E aí, quando eu entrei, foi muito desconfortável. E aí, eu lembro que tem vídeo disso, eu lembro travada, assim. E aí, eu abri o olho e 2 amigos meus que estavam na minha frente saíram. Então, pra minha cabeça, eu já tinha ganhado deles. Caramba. E aí, dá pra ver claramente na minha cara que, tipo assim, eu fecho o olho e falo, puta, eu perdi. E aí, eu começo a segurar meu corpo se levanta, eu começo a gritar pra... Eu fui a única que gritei. Gritar pra tirar esse desconforto e empreender isso. Entrar numa piscina de gelo todos os dias. E quando você vê gente bem saindo, parecido. dá vontade de sair. É. E por isso que eu falo que eu associo muito isso. Dá vontade de sair quando você vê um monte de gente saindo. Não, tem muita coisa, parece que não, tem muita gente que até é um pouco contra papo de coach, fica meio que... Porque assim, também tudo é um equilíbrio na vida, né? Então Exato. eu concordo que de fato, eu acho que essa pegada coach exagerou um pouco, mas não é à toa que ela chegou nesse nível de exagero se ela não tivesse algo muito bom para ensinar. E nem falando de papo coach, tô falando Uhum. negócio de coisas que todo mundo encaixota no coach, isso aqui é coach, né? Mas, cara, tem muita coisa que você consegue modelar
meio que Os hacks, né, do os seu hacks corpo. do corpo que funcionam exatamente como o seu cérebro, mostra exatamente como o seu cérebro lida com qualquer situação e você consegue trazer isso para a vida real. Exato. Sobre a banheira de gelo, é totalmente isso, cara. Pra mim, empreender é entrar todos os dias no banheiro de gelo. Exatamente. É exatamente É isso. desconfortável igual. É desconfortável. E como você falou, a tua competição tá onde? Em você com você mesmo ou a tua competição tá nas pessoas próximas a você? Aquele teu amigo de infância, o teu sócio, o teu mercado, primo, concorrente. o mercado, o concorrente. O concorrente não tá indo tão bem. Ah, não. Se o concorrente não tá indo tão bem, tudo bem eu vender isso, porque eu tô melhor que ele. Não, cara, qual é o seu melhor? Às vezes você poderia estar vendendo 50% a mais, mas você tá, Focado em você, não no concorrente. você tá focado num concorrente ruim. Exatamente. E às vezes seu concorrente é ruim, você tem a chance, a sorte de ter um concorrente ruim e por isso não desempenha o seu melhor potencial. Então é isso, muita gente acaba, muito empresário cético que tem também, acaba ficando travado nisso aí, de não querer se libertar de algumas amarras que poderia trazer vários insights, como o da banheira de gelo. Banheira de gelo é um baita do insight. Muito. E foi pra mim, é isso que você falou. E é né? dolorido demais, cara. Não, dói, que eu falo É assim, eu jamais surreal. imaginei. Não, é nisso. surreal, cara, é surreal. Entrou outra vez, não? Não. Não? Mas é isso, eu entrei na minha mente, eu consegui entender o que a banheira de gelo foi pra mim. Entender que tava tudo bem, tá no desconforto. E se eu entrar de novo, a cabeça vai ser diferente, sabe? Porque não adianta nada você entrar todos os dias, por exemplo, com o Marcelo, não ter ação na sua vida. É isso, dói na alma entrar na banheira de gelo. E muitas vezes o empreendedorismo também dói na alma. Mas já que a gente, antes de começar a falar da parte do dia a dia, o que você vive hoje, já falei sobre posicionamento, sobre aparecer e tudo mais, que é uma coisa que eu quero destrinchar bastante no episódio. Mas, cara, como que foi a tua referência? Como foi a tua referência desde familiar, pai e mãe? A gente estava conversando nos bastidores que você não teve referência empreendedora. Você começou a empreender muito cedo, mas conta um pouquinho dessa trajetória até o início do empreendedorismo. Cara, dá um overview aí pra gente. A minha vida começou muito na dança, né? Então, como eu falei, gostei tipo sempre de aparecer tudo. Eu já dancei jazz, ballet, dança do ventre, dança de salão. Então, assim, eu sou a pessoa que... Eu falo que a minha frase é danço, logo existo. Sua mãe te colocou? Ou você que quis? Ou sua mãe é dançarina? Como que foi essa referência aí? Acho que na minha família, não foi minha mãe que colocou. Acho que ela tinha que colocar pra gastar energia. Foi a dança, eu também jogava futebol. Então, eu era meio que aquela criança que tinha muita energia. Assim. Então, ela foi colocando em várias coisas. E a dança foi algo que eu me encontrei. E a dança eu sempre correlaciono da mesma forma que o gelo com empreender. E aí eu comecei fazendo muitas coisas. Na minha família, meus pais, minha mãe é funcionária pública, trabalha no mesmo lugar há 35 anos. Meu pai é gerente de compras, trabalha há 27 anos no mesmo lugar. Nossa. E você empreendeu. E empreendi. E aí eu falo que o bichinho do empreendedorismo me picou muito cedo, porque eu sempre fui aquela pessoa que gostaria de ter a independência. Minha mãe nunca dirigiu. Então eu sentia uma falta de dependência dela. Ela sempre foi uma mulher muito independente. Só que a parte de dirigir tornava ela dependente muito. Não tinha Uber na época, né? Táxi, isso não existia. E tinha que pedir pro seu pai buscar. Exato. Então eu sentia muito aquela dor de depender de alguém. E aí eu falava, cara, eu não quero depender de ninguém. Eu lembro que, muito nova, uns 12, 13 anos, eu falava assim, quando eu tiver 25, eu vou ter isso, eu vou já estar longe de casa. Então, pra mim já era muito nítido, muito claro. Muito claro. Visualmente, assim, eu sou muito visual, né? Era super claro. E aí, como que eu trabalhava? Você tinha quantos anos quando você falava isso? Há uns 12 anos. Caramba! Muito. E era nítido, sabe aquela conversa churrasco? Sim. Pai, o que você quer ser quando você crescer? Não, eu vou ter isso. Mapeado. E aconteceu. E, dando spoiler, né? E aí, quando eu era mais nova, era aquela época de trabalhar em buffet, trabalhava com dança, eu já fui dançarina profissional, então já ganhei dinheiro com dança. E a minha família, nunca passei necessidade, mas eu falo que eu sempre passei vontade. Então, era aquela família, né, brasileira que... Não faltava nada, mas... Exato. Meus pais, eu falo que a maior herança que eles me deram foi educação, né? Então, e mostrar que o trabalho fazia com que a gente crescesse. Então, eu vi eles ascenderem socialmente, então saírem de um lugar onde pagava aluguel e ninguém da minha família, meu avô era analfabeto. Então, assim, pensar que passaram fome e vieram do Nordeste, ter esse lado da minha família e saber hoje que eu sou da primeira geração da minha família que tem as coisas que eu tenho, sabe? Você quebrou o ciclo. Exato. E aí lá atrás eu já via isso, que eu não era feliz com a realidade que eu tinha. Porque eu estudava em escola particular, mas não era o que eu queria. Era sempre o que dava pra ter. Exato. Era diferente. Eu passava vontade, então eu já olhava era pras muito, coisas já era muito. Exato, e não culpo eles por isso. Eles me deram tudo que eles podiam dar. E muito do que eu sou hoje é graças a eles. Eu falo que eles me ensinaram pelo exemplo. Então eu não tive pais tão presentes na minha infância. Então foram pais que trabalharam muito. Eu vi literalmente a gente sair de uma casa alugada para meus pais hoje terem casa na praia, já tiveram casa na praia, terem outras casas, terem carros. E que construíram no dia a dia. Exato. Deixando a filha com outras pessoas, deixando a filha de lado, e tudo bem. Você é filha única? Não, tenho um irmão que trabalha comigo hoje. Legal.
mas deixando a vida de lado pra construir, sabendo que ia, né, ter algo melhor. E eu vi isso, então eu sempre tive, cara, eu tenho que fazer, e meu pai sempre falava, se você quer ter, você trabalha que você vai conseguir, trabalha que vai conseguir. E aí, eu fui trabalhando de buffet, trabalhando de dançarina, trabalhando de qualquer coisa que me gerasse R$10, Grana. R$50, R$20, na época era muito dinheiro. Eu sou nova, eu tenho 26 anos, mas eu sou da geração Z, mas eu falo que eu passei o Cara, milênios. você tá fora da geração Z, não tá? Porque eu vivi a Uma boa internet de representante. escada, É isso. e principalmente eu sou da Zona Leste de São Paulo. Então é um lugar que, quando chegou na Zona Sul, As coisas uma chegaram um pouco mais tecnologia, tarde. lá ainda nem Nem chegava. chegava. Então, eu vivi a geração millennials muito mais do que a geração Z. E aí, quando eu entrei na dança de salão, dançava já sozinha, né, sem par. Entrei na dança de salão, eu lembro quando eu entrei, eu falei pros meus pais, coisa de velho, nossa, dançar coisa de salão é coisa de velho. Paguei a minha língua. E aí, eu fiz um amigo lá, que foi meu par de dança. E aí, comecei a fazer web design. E ele falou, já que você sabe fazer essas coisas de identidade visual e tudo mais, por que você faz um logo pra mim? O que você acha? E aí, eu criei meu logo. Chamava Metamorfose a empresa. Vendi por R$50 pra ele. Caramba. E aí, ele imprimiu, estampou em todos os lugares. E eu dançava com ele todo dia. Então, eu vi aquele logo por muito tempo, em todos os O lugares. logo que você criou. O que eu criei. E ali, eu senti um sentimento delicioso de ver a minha arte estampada em vários lugares diferentes. E aí, ali eu olhei e Você falei, tinha quantos cara, anos aí? eu tinha 15 para 16. Legal. E aí, ali eu olhei e falei, cara, eu quero trabalhar com isso. É isso que eu quero, eu amei. E, meu, eu tava num timing bom, 10 anos atrás. Não tinha nada disso que tem hoje. Nada. Hoje em dia tá muito simples, mas 10 anos atrás as pessoas Era precisavam. Photoscape, era outras coisas, outra Exato. realidade. E aí eu amei aquilo, senti uma energia maravilhosa de fazer aquilo. E era bem na época de escolher a faculdade, escolher entre seguir a dança como profissão. Só que a dança é muito difícil. Eu tenho hoje amigos gigantescos que dançam profissionalmente, mundialmente. Só que é muito difícil. Ou, de fato, ter aquilo que eu era boa e poderia fazer. Sim. E aí eu comecei a fazer publicidade e propaganda. E aí eu sempre fui aquela amiga que sabia fazer. Sabe, todo mundo tem um primo. Eu tenho um primo que sabe editar. Sim, Eu você tenho um era. primo, eu era essa. E aí começou assim a minha carreira de indicação. Então a J7 eu nunca fiz prospecção ativa. Você já foi funcionária? Já. E aí entra nesse ponto, né? Com 16 eu comecei a J7, comecei a vendendo, e eu cobrava R$300 pra cuidar das redes sociais das empresas. E naquela época as empresas nem sabiam o que era rede social. Hoje elas não sabem se posicionar, mas na época elas não sabiam o que era. Então eu cresci muito com a rede social. Então eu cresci aprendendo que quanto melhor o post, mais bonitinho, mais certinho, mais bonito, era o que postava. 3 vezes por semana tava ótimo, tinha que postar a legenda certinha. Teve uma época que era isso mesmo. Hoje em dia, não funciona mais não isso. Funciona. Já era. Se você perdeu o time, já era, passou. E é melhor às vezes nem fazer. Exatamente. E eu sou designer, me dói o post não tá certinho, milimetricamente correto. Mas eu tive que abrir mão disso pela evolução. Então eu passei por isso. E aí, com 17 anos, eu entrei no meu primeiro emprego, que foi recepcionista de uma clínica de estética. E eu tava na recepção, então eu cuidava da rede social, que tava começando. Então eu sempre fui multifacetada, sabe? Fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Proativa também. Peraí, a rede social não tá boa, peraí que eu cuido. Sempre fui essa pessoa muito proativa. Então, eu trabalhei em outras empresas, mas com a intencionalidade de entender o que eu queria, mas principalmente o que eu não queria pro meu negócio. Caramba. Então, eu precisava ser chefe, mas principalmente eu precisava ser funcionária para entender o que eu não queria como chefe. Então, eu acredito que hoje talvez seja um dos meus maiores desafios, tirar um pouco dos traumas que eu tive como chefe. Então, eu já tive chefe que gritava comigo, já tive chefe que me humilhava, que faziam coisas absurdas. Caramba. E a J7 paralelo, então eu sempre tive a J7, mas eu aprendi a lidar com muitos chefes em relação a isso. Você foi para a CLT também, claro, por necessidade e tudo mais, mas com essa ideia de aprendizado mesmo, tô aprendendo a ser empresária? Eu não aprendendo a ser empresária, mas aprendendo a como lidar com pessoas. E principalmente porque naquela época, home office hoje é cool. Eu comecei sem nada, né? Meus pais me deram educação, computador e educação. E já era. Se vira agora. E eu era muito julgada pela minha família inteira. Não pelos meus pais dentro de casa, mas pela minha família no geral e amigos, pessoas próximas, de que eu tava fazendo dentro de casa, trabalhando na frente de computador. Isso há 10 anos atrás, isso daí não existia. Total. Então, assim, eu fazia um dinheiro, assim, R$200 por mês, R$300. Meus pais nunca me obrigaram a trabalhar, mas eu sempre quis ter o meu dinheiro. Então, quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu fiz 17 anos, eu fiz 18, eu entrei na faculdade, entrei no trabalho. Eu trabalhava de manhã, ia pra faculdade à tarde, trabalhava à noite.
Então, não tinha o que fazer. Eu sempre fui a melhor da faculdade. Da escola, eu nunca fui. Mas a partir do momento que eu trabalhei com uma coisa que eu gosto, Sim, eu você era arregaçou, mentora, você foi pra cima. eu arrasava na faculdade. Legal. Na escola, não. Porque eu não gostava do que eu tava fazendo. Computação gráfica, eu tirava 10. É. Mas a intenção de trabalhar em outros CLTs foi construindo. Então, eu trabalhei nessa recepcionista, aprendi muito a falar com pessoas, a ouvir cliente xingando, a atender Reclamação. telefone, a fazer coisas ao mesmo tempo. Aí depois eu trabalhei numa clínica, uma clínica estética não, em agências menores. E aí eu falava, cara, eu poderia fazer isso melhor. Então como que eu faço melhor? Eu sempre peguei muito mais, Isso over é, delivery. exato, total. Muito. E aí eu trabalhei em empresas de tecnologia, já trabalhei como consultora financeira, já trabalhei em muitas coisas. Teve uma época que eu trabalhei em 5 empresas ao mesmo tempo. Caramba, que legal. E aí eu tive que me tornar ambidestra. Eu falava, por que eu não consigo usar 2 braços? Eu vou ter que usar esse, aí escovar os dentes com um braço, escovar os dentes com o outro, mesmo? abrir a garrafa. Nossa, Porque eu tinha que- sou péssimo, assim. Não, tenta. Hoje, É mesmo? coloca a missão pra todo mundo que tá aí. Sério. Tentem escovar os dentes, abrir uma garrafa e mexer com alguma coisa que você faz com a outra mão. Pra mim não faz sentido a gente ter 2 mãos e usar só uma. Cara, e pior que é muito difícil. Eu vou começar, eu vou Tenta. fazer o exercício. Porque Vou fazer. você treina um lado do seu cérebro É que é total, é absurdo. diferente, é. É absurdo. E obviamente, a minha mão direita é muito melhor, porque é 26 anos Eu vou esconder muito mal o sim. dente. Mas Não, eu eu vou tinha tentar. afta. Eu tinha afta direto quando Que eu dá fazia umas isso. batidas, eu vou tentar. Exato. Vou tentar. Mas eu aprendi muito. E aí eu tive chefes muito ruins. E aí chegou numa agência, que eu trabalhei uma agência grande como designer. E aí um dia me colocaram numa reunião que eu não era pra eu estar errada ali. Eu sou muito daquela que vai defender. Com os meus clientes eu brigo até a alma Sim. por defender alguma coisa pro bem do cliente. Sim, você acredita. Muito, assim. Se eu acreditar nisso, você vai ver eu brigando até o final por isso. E aí eu vi naquele lugar, e aí volto meus pais, né? Eu já tava ganhando bem na J7, mas era uma coisa que eu não tava acreditando em mim. E foi ali na pandemia. E eu aprendi muito na agência. E aí eu cheguei num ponto que eu chorava horrores depois dessa reunião. E aí meus pais olharam pra mim numa mesa, assim, de jantar que a gente tem, que eles têm Essa na casa reunião deles. foi essa reunião que você brigou. É. E aí eles falaram, olharam pra minha cara desse jeito. Por que você tá passando por isso? E aí pra mim era um ciclo. Tipo, eu precisava passar. Eu precisava me mostrar que eu era boa. Sim. Eu precisava que eu era a melhor funcionária, que era a melhor... Não era nem empresária naquela época, né? Empreendedora, eu tinha meu negócio. Você tava tocando, né, um negócio Exato. paralelo. E eles falaram, você não precisa disso. E aí eu lembro que na empresa eu ganhava R$3.500. E aí eu fiquei 6 meses naquela empresa, saí, pedi a demissão. E aí eu falei, mãe, eu não sei o que eu faço. E ela, se você focar na sua empresa, você vai conseguir mais. Eu lembro que o FGTS, Caraca. que você perde, eu perdi R$7.000. Imagina, eu ganhava 3, só por eu querer demissão na Sim. hora, eu tinha perdido 7. Eu falei, ela, Jaque, se você confiar em você, você vai fazer mais muito rápido. E aí eu assumi aquele lugar. Eles sempre me deram Caramba, confiança. legal pra caramba, hein? Meus E pais ainda sempre me mais com deram. visão de funcionária pública. Exato. Ela teve uma visão, assim, de te projetar legal. E eles sabiam que eu não deixava... Eu fazia acontecer, sabe? Eu não Sim. deixava pra lá. E aí, em um mês, eu fiz R$15.000. Caraca, bicho. Você já tinha feito isso? Nunca. E era pandemia. Home office. Eu tinha acabado de terminar o relacionamento. Meu ex-namorado era meu sócio. Caraca. Mó B.O. Pensa o caos. Tudo acontecendo. Tudo acontecendo. E aí, quando caiu aquele dinheiro, eu olhei e falei assim, meu Deus. Agora chegou o momento de eu confiar em mim. É isso. Você conseguiu se provar, né? E Falou, aí... cara, eu não vou passar dificuldade Mano, aqui. R$15.000, pra É. minha realidade, E outra, sozinho. sozinha, Pô, uma era grana. tipo assim... Você ganhava absurdo. R$3.500. Você fez 5 vezes. Exatamente. Em um mês, É. confiando em mim. E aí, eu comecei a falar, tá, é isso. E aí, eu comecei a correr atrás. E aí, eu conheci o G4 Educação, que onde eu falo que eu era uma empreendedora, eu empreendia sozinha. E Era eu uma também eu presa. empresária. É isso. A partir do momento que eu conheci o G4, eu lembro que, isso é muito engraçado, eu sempre conto nas minhas palestras, em lugares, e pro G4, eu fui no G4 Day, que é um evento que eles faziam bem pequeno, na época tinha 500 pessoas. Caramba. E aí volta a história pra minha criação de conteúdo. Era R$500 o dia. R$500 o dia, pra mim, era muito dinheiro. É dinheiro. Era muito dinheiro. E aí eu fui no dia, e eu lembro que, tipo, eu olhei, eu falei, eu faturava na época R$300.000. E quando eu falei pra menina que eu faturava, que ela me perguntou, quando eu falei, eu nunca tinha falado. Quando eu fiz as contas e falei, eu falei, meu Deus, Caramba. eu faturo dinheiro, isso? é. Caraca! E não vi aquele dinheiro, obviamente, faturamento não é lucro, mas eu falava, meu Deus, em um ano eu faturei isso. Coisa que eu não faturava a vida. Sim. E aí, beleza. Aí eu lembro que no dia eles falaram assim, olha, quem postar mais stories vai ganhar um jantar com o CEO. Pra mim aquilo era impossível. Como que eu ia chegar nesse CEO? Sim. Eu postei 87 stories no dia. Caraca, bicho. 87. E eu não ganhei em primeiro lugar. O primeiro ganhei 92.
E eu falei, eu vou fazer Story acontecer. falando de conteúdo. Eu falava, gente, eu pedi desculpa pro meu público. Eu tinha pouquíssimos seguidores, devia ter 1.500 seguidores. Sim. E meu perfil não era profissional. Mas eu falei, gente, eu tô num evento aqui e quem postar mais vai ganhar um jantar. Falei isso no vídeo e comecei a postar. 87. Postava. Foi o CEO da Azul, companhia de linhas aéreas. Foi a Cris Junqueira. Então tinha um conteúdo Caramba. foda pra postar. E aí eu atribuí isso e comecei a gerar conteúdo. Eles demoraram 6 meses pra me pagar esse jantar. Caraca. Mas aquele jantar foi muito importante pra mim, porque imagina, eu, com 26 anos, na época eu tinha 24, sentada na mesa com 15 empresários gigantescos. Gigantesco. Com Falando baita de agronegócio, falando sobre coisas assim que eu jamais, faturamento que eu jamais ia chegar nesse Sim. faturamento. E eu lá, sentada. E quantas pessoas tinham? Tinha umas 15 pessoas. Mas além dos empresários que tinham postado, não? Não, eram, na verdade tinha 10, né? Eram 10 pessoas, os 10 primeiros que postaram e mais alguns funcionários do G4. Caramba. E assim, lá foi absurdo. Ali foi um marco de assim, cara, eu chegava em casa com brilho nos olhos falando, pai, eu conheci uma pessoa que fatura X. Eu falava, meu Deus, ele encosta em mim, eu conheci ele, E sabe? é muito louco isso aí. Eu sei o que você tá falando porque assim, eu lembro das primeiras vezes que eu comecei a chegar em gente muito rica. São pessoas normais, né? E rica assim no sentido de, não só herdeiros, mas pessoas que construíram Trabalham. riqueza. Eu olhava e falava, cara, porque eu via isso, era muito distante pra gente. Muito. Pra mim era muito distante. Então quando eu comecei a interagir com gente muito rica, e muito mesmo, eu lembro que uma das grandes viradas de chave foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Abílio Diniz. E cara, e a gente teve a oportunidade de conversar e ele trocar ideia, e eu perguntar coisas que eu acompanhei da história dele, e ele dividir isso, e eu falar assim, cara, ele tava com medo, ele tava inseguro. Ele é uma pessoa, né? Uma pessoa, é óbvio, mas assim, é uma virada de chave ferrada, assim. Que não tinha Cara, referência. Quando você vê uma exato. referência do seu lado... Porque você olha essas pessoas achando que elas sabem tudo. Eu, pelo menos, eu tinha essa visão, essas pessoas sabem tudo. E aí, quando você conversa com uma pessoa que tava nas manchetes e que, quando ela conta os bastidores, ela não tinha certeza de muitas coisas, eu falo, cara, então é normal o que eu tô vivendo. E é muito louco, é uma virada de chave ferrada mesmo. Isso é muito legal, porque na minha construção disso, eu sempre fui muito focada em empreender. Eu falo que eu assumi esse lugar e eu sou muito focada nisso. As outras coisas eu tô aprendendo a focar. Então, fitness, tô trabalhando isso, mentalidade, tudo mais. É uma roda da vida, né? Exato, mas empreender eu sempre fui muito focada nisso. E eu lembro que quando começou o Shark Tank, eu assistia desde segunda temporada, assim. Sim. E eu assistia até hoje. Eu assisto com meus pais na mesa enquanto a gente tá almoçando. Eu coloco Shark Tank pra eles entenderem o que eu faço. Porque é muito difícil explicar pros nossos pais, acredito que talvez você tenha esse desafio. O que eu faço. Eles não entendem. E tá tudo bem eles não entenderem. É difícil entender. Só que é difícil mostrar que, cara, eu vou investir num negócio que é muito dinheiro pra vocês, que eu poderia comprar uma casa, um carro, mas que vai me retornar muito mais. Hoje eu tenho essa visão, sabe? Então naquela época, quando eu participei do G4, que R$500 era muito, depois eu participei da Traction, que foi uma imersão de 2 dias. E hoje tá na 60, eu participei da 8, faz 1 ano e meio. E aí, naquela época, era R$15.000. E meus pais sempre me incentivaram a investir na educação. Vai pra cima, Na educação, eles nunca reclamaram de pagar. O resto, já que nem, não, brinco, celular, maquiagem, cara, não. Agora educação, a gente vai pra cima. E aí eu lembro que eu ligava chorando pra minha mãe. Mãe, é R$15.000. Eu não vou ter dinheiro. Ela, cara, parcela. Usa meu cartão, sabe? Coisa assim, me incentivando nesse lado de educação. Sua mãe foi uma grande propulsora. Não, meus pais, assim, eu falo que eles foram, de fato, quem construíram a Jaque, que é o workaholic, que se mata de trabalhar, que não tem preguiça nenhuma de fazer acontecer, sabe? E aí eles me mostraram esse lugar. E aí, já pegando um gancho do que a gente vai falar mais pra frente, de que, pra mim, aquele lugar, imagina, eu fui nesse jantar de 15 empresários que já eram muito distantes. E aí, depois de uns 6 meses, eu participei dessa attraction, que foi essa imersão. Eu sempre investi em conhecimento, mas nunca nesse nível. Né? E o G4 era muito distante, né? Pra mim era impossível estar naquele lugar. E é um conhecimento também com um monte de gente muito boa. E muito maior que eu. O seu amigo do lado. É um baita empresário. Muito maior do que eu. E aí, eram 160 homens e 10 mulheres. Nossa. E eu. E normalmente essas mulheres são ou sócias dos caras, ou mulheres dos caras. Meu Deus do céu. Eu era uma das únicas mulheres sem sócio. Assim, indo lá por conta própria. E nova. Então pensa assim, várias coisas, no detalhe do detalhe do detalhe. Sim. Não era pra eu estar ali, sabe? Em relação à sociedade. Pela regra não era. Não era pra eu estar ali. Da Zona Leste, que pra gente fazer, não era pra eu estar ali. E aí, eu fui de rosa. E quando eu saí de lá, eu saí mais perdida do que eu entrei. Eu sempre falo isso. Eu falo, cara, eu lembro claramente eu saindo, chorando.
pros meus pais, falando assim, eu perdi 15 mil reais. Porque eram assuntos que eu olhava e falava, todo mundo aqui pode ser meu cliente. E eu não vou conseguir ter braço pra todo mundo. E eu tô tão perdida, tão longe disso. E que bom que agora eu tenho um espaço pra comunicar, mas assim, ferrou. Eu tava com uma mão na frente. Você dividiu isso lá? Não. Não. Então, aquele papel do desconforto, lá eu me senti completamente desconfortável. Lá eu tava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Era Total. esse sentimento. Depois de um dia, eu fiz uma amizade com um cara que eu não conheci lá, mas no grupo a gente conversou. E hoje ele é meu amigo, um grande amigo, eu sempre falo dele, o Duda. Ele tinha uma V4 na época, uma V4 Company, que é uma empresa de marketing, que é uma franquia. Então ele já sabia muito como lidar ali e tudo mais. Marcamos um almoço 2 dias depois. Naquele almoço, ele falou assim, cara, você só vai conseguir crescer e ter estrutura se você tiver um escritório. Equipe. Até então você era sozinho. Não, eu já tinha uma equipe, mas era home office, era uma office. coisa muito mais tranquila, porque era muito na pandemia, foi em 2022. Às vezes até uns freelas trabalhando. Exato, já tinha negócio, já tava rodando, já tinha Sim. estrutura, mas era muito menos, não sério, mas era algo que Você. eu... Era mais eu presa. Eu precisava dar um passo É a isso. mais, sabe? Eu precisava Profissionalização. isso. E aí, eu falei, tá bom. Eu saí de lá e eu abri o escritório da J7. Assim. Cara, tipo, cara e coragem. Por quê? Porque eu já tinha perdido 15 mil reais, mas eu não ia perder aquele 15 mil reais. Eu não podia perder aquele 15 mil reais. É. Então, eu literalmente, eu Você saí falou, de vou ter lá, que eu falei, fazer eu vou ter que acontecer. assumir isso. Já que eu coloquei a bronca, eu vou ter que assumir essa bronca. E aí, eu acho que entra muito nesse lado de empreender, né? Que você assume a loucura e você tem que assumir gosto. E isso, sabe o que eu acho que é legal? Você contando essa trajetória, porque muita gente, dos pequenininhos que acabam interagindo comigo, acaba perguntando desde como que funciona para eu contratar o primeiro? Eu tô com morrendo de medo, ou pro escritório, ou aumentar a estrutura. Pelo menos para mim, claro que quando você já tá num outro patamar, você tem que tomar cuidado com o custo fixo, é importante, mas que é um negócio que quebra a empresa, faz você ter capital de giro problemático, falta de fluxo de caixa, mas enfim, quando você é pequenininho, que ainda você tem braço, assumir alguns custos fixos acaba sendo uma coisa importante, porque conforme... Boleto pra pagar. É isso, conforme eu fui tendo boleto para pagar, eu fui me mexendo. Não tem No como. comecinho, não... Gente, presta atenção, não tô falando de uma empresa aí faturando pra caramba, faz dívida, não, mas quando você tá no comecinho, cara, tem um escritório, que não é caro, né? Exato. Hoje, Quando- coworking, na minha época não existia exato. coworking, né? Então você pega um coworking lá, mesmo que você pega uma sala no coworking, que você coloca lá 3 conto pra pagar. Nossa, mas 3 conto é o que eu não faço. Cara, Você vai fazer. você vai dar um jeito de fazer. Você vai ter que dar um E jeito. aí, automaticamente, o negócio, pum, dá um pulo de... E eu já tive de outros crescimento. escritórios, porque na época meu ex-sócio tinha um prédio comercial e a gente ficava lá, e era um escritório muito simples, é isso, não tinha conta pra pagar. E a partir do momento que você assume esse Exato. lugar, Não é né? nem o ter o lugar, é Exato. ter o boleto pra pagar. é dar que um você passo falou. um pouco maior. Perfeito, é isso. Não é abrir o espacate, É né? isso, Que tem algumas é isso. empresas Tem que abrem gente que vai- espacates. Sim. Mas é só dar um passo É isso, maior. perfeito. Então, pra mim foi esse. O espaço maior foi o G4 pra Isso mim. foi uma virada de chave pra você? Não, isso foi a virada de chave. É Eu mesmo? falo que é uma Jaque antes e uma E Jaque outra depois. Sempre quando as pessoas eu abro caixinha de perguntas, hoje é fácil ver a Jaque, né? Sim. É em cima do palco, falando, dando entrevista em podcast. Mas eu falo que as pessoas que viram essa trajetória acontecer não acreditaram. E nem eu acreditava em mim. Sim. Porque é isso, as pessoas olham pra Jaque e falam, não, porque ela tem uma autoestima, ela tem super confiança, ela adora falar. Sim, eu gosto dessa parte. Mas não tira os desafios que tem do dia a dia. Total, De você dormir chorando, acordar desesperada. Sim. E eu já fui consultora financeira, então isso que você falou pra mim, por que eu fui consultora financeira? Aceitei um trabalho, trabalhar com isso. Porque eu sabia que isso ia fazer toda a diferença na minha vida, no meu negócio. Total. Porque as Se pessoas, elas ensinasse, aí é uma coisa colocam, que você aplicaria. elas colocam onde fazem tantas dívidas, eu nunca dei um passo maior que a perna na minha vida financeira. Boa. Eu sempre construí isso muito, olha, eu poderia estar com Contadinho. medo, mas era assim, ó, não vamos dar um passo maior, porque eu sei de onde tirar, mas não é assim que... Porque não nascia, né? A minha vida não foi tem, assim. não tem onde recorrer. Exato, então É. era muito um passo de cada vez, mas a partir do momento que eu podia dar um sprint um pouquinho maior, eu dava, Se acelerar. sabe? Então o G4, a traction foi muito importante pra mim nisso. E aí depois disso, como eu falei, né? Eu fui de rosa e aí foi a virada de chave. Aí, enfim, se você quiser contextualizar, mas aí foi a virada de chave de eu conseguir entender que, de fato, eu precisava assumir esse lugar de boleto e agora eu sou uma empresária. Porque eu acho que, eu não sei vocês que estão assistindo e você, porque pra mim era muito difícil entender o que era empreendedor e o que era empresário. Porque as pessoas não sabem o que é Não isso. sabe a diferença. Não sabem. Acho que é tudo igual. Exato, e às vezes a pessoa, assim, um empresário gigantesco que fala que ele é empreendedor, um empresário super pequeno fala que ele é empresário, e eu ficava, o que eu sou? Sabe, eu nunca tive esse ego inflado de falar, Sim, não, de porque eu se sou definir. empresária, eu sou isso, aquilo. Mas, gente, eu tenho uma empresa de marketing e negócios e eu toco isso,
sabe? Então eu sempre fui esse ego um pouco mais baixo. Acho que isso me ajudou a chegar onde eu cheguei hoje, de não querer colocar os bois na frente da carroça, sabe? E você usou rosa, E e isso aí, foi uma virada de chave. e exatamente, aí eu tenho uma foto hoje no meu perfil, nas minhas palestras que eu trago, que foi exatamente essa foto que Você fez a tem essa diferença. foto? Tenho essa foto. Desse dia. Eu sou muito visual, né? Sou designer, Sim. então assim, eu tenho a foto. E aí a foto foi que eu tava de rosa. E aí, beleza, eu fui pro evento, não falei com muita gente lá, não me conectei com muita gente, até porque eu nem sabia, então imagina, gente muito famosa, rica, milionária lá, empresário gigante, eu assim, né? Uma menina de rosa. 60 homens e uma menina de rosa. E aí, 3 meses depois, fui convidada, que eu falo que eu faço muita amizade, então eu fui convidada pro lançamento do livro do Alfredo Soares, que eu admiro muito ele como profissional de marketing, né, que ele é. Ele lançou o livro Todos Somos Uma Marca. E nesse livro, fala um pouco sobre isso, né, de todos, Sim. literalmente somos uma marca. E eu fui nesse dia de azul, porque eu queria combinar, eu sou muito detalhista, então eu queria combinar com a foto que eu ia tirar com ele, porque o dia 4 é azul e eu queria combinar com o azul do dia 4. Sim. Então desse detalhe. Já pensando em tudo. Tô pensando na cor. Sim. E a cor não tinha uma atenção ali pra mim, não era o rosa. E aí depois eu tava na fila pra pegar o autógrafo. 2 meninos que estavam atrás de mim, que hoje são meus amigos, eles olharam e falaram assim: não era você a menina que tava de rosa no evento há alguns meses atrás? Ali, mal sabiam eles que eles transformaram meu posicionamento. Te deram um insight ferrado. Porque imagina, eram 160 homens. Homem, normalmente, falam que é meio desligado. Sim. Eu discordo disso. Homem muito ligado nas coisas que chamam a atenção com ele. É isso. E se 2 homens, que não falaram comigo, mas lembraram da cor da minha roupa 3 meses depois, era ali que eu deveria investir. E aí, depois daquilo, eu usei isso a meu favor. Então, todos os eventos que eu possa ir, e eu quero chamar a atenção, eu vou de rosa. Por quê? E é um rosa bem cheguei assim, né? Porque normalmente, os homens não usam rosa. É sempre todo mundo de preto, branco, cinza. Sim. Então, chama atenção. Já chama atenção. Sem falar nada. A mulher, por si só, em evento de negócio, já vai chamar atenção porque ela é minoria total. Exatamente. Só que... E se arruma muito melhor que o homem. Porque o homem, ainda mais a tendência de empresário, é tudo basicaço, assim. Eu falo que é fácil. É fácil. É óbvio, é simples. É as pessoas acham que inovar é, nossa, vou dar roda e fazer tudo. Fala, gente, inovar é tão simples quanto você usar uma peça de couro pra chamar atenção no lugar. Então, o rosa nasceu daí. E aí, na construção de tudo isso, foi onde eu fui criando a narrativa. Então eu falo, hoje eu sou muito intencional, mas se eu não sou intencional, eu acho a intenção por trás. Então não é o rosa. Eu falo que você pode usar a intenção em qualquer lugar da sua vida. Lugar. Às vezes é um brinco, é um anel, é a cor de cabelo, é um jeito de falar, é um sotaque. Porque senão, como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de chamar atenção, era dançarina, eu sei de como chamar a atenção. Já dancei pra 10 mil pessoas, eu sei como chamar atenção dentro de um palco. E como que eu vou chamar atenção sem falar nada? Pela cor. Eu não preciso falar nada. As pessoas sabem, putz, o que é aquela menina? E muito julgamento, né? Tem essa também do julgamento. O que é aquela menina de rosa acha que ela é? O que aquela menina tá fazendo? Você acha que tem julgamento? Não, tem muito julgamento. Tem mesmo? Muito. As pessoas já falaram pra mim claramente, assim, várias vezes. Eu fui palestrar uma vez pra 180 pessoas. Eram contadores. E aí eu pedi pra palestrar no segundo dia. Eram 2 dias de evento. Pedi pra palestrar no segundo. O primeiro eu fui toda de rosa, com uma saia e um blazer. Todas as vezes que eu entrava na sala, eu entrava sorrindo e chamando a atenção, porque eu tava de rosa. Então todo mundo parava e me olhava. E ninguém sabia que eu ia palestrar. No outro dia, eu fui palestrar toda de brilho. Um brilho, sim, absurdo. Quando eu subi no palco, falei, fiz a minha apresentação e tudo mais, aí uma mulher pegou o microfone e falou assim, olha, eu queria te pedir desculpa publicamente, porque ontem eu te julguei muito. Eu perguntei o que essa menina de rosa tava fazendo aqui, quem ela achava que era ela. Nossa, por causa de rosa. Mas, cara, eu nem acho que é uma coisa... Mas aí, se você destacar, chama atenção. Deixa eu fazer uma pergunta assim, talvez polêmica. Você acha que esse julgamento é de todos? É mais de homens ou mais de mulheres? E aí entra um ponto polêmico, e eu gosto de polêmica, mas é um ponto polêmico que eu sempre falo no off sobre isso, que é, normalmente esses julgamentos vêm de mulheres. É isso, porque, cara, na boa... E esse eu acredito que é um dos grandes diferenciais meus, assim, como empresária, e que eu falo que acho que é uma das primeiras vezes que eu vou bater isso na tecla, que é um posicionamento meu e é um posicionamento que eu quero ter, e que eu já tenho, que é exatamente sobre isso. Eu não quero fazer um grupo de mulheres e levar elas excluindo elas. O meu objetivo é trazer as mulheres para onde acontecem os negócios. Tá. Porque, infelizmente, né, socialmente, a nossa sociedade é estruturalmente machista, e os negócios foram feitos e criados por homens. Total. A gente pode trabalhar muito a menos tempo do que os homens. E aí, pra mim, não faz sentido estar em um ambiente onde só tem mulher. Primeiro, eu não vou me destacar. Segundo, eu não vou crescer.
como eu poderia crescer, porque pra mim são pessoas, Sim. não são só homens ou mulheres, pra mim não tem uma Total, segregação pois é. disso. E Mas terceiro, é onde estão os negócios. exato, é onde tá o dinheiro, infelizmente. É isso. Então, eu hoje... É como pessoas que saem dos lugares que nasceram e vêm pra São Paulo. Exatamente, é É furar isso. bolha. É, furar bolha. E por que a Jaque chama atenção? Não é porque ela é mulher, não é porque ela tá de rosa, não é por isso. É porque é uma junção de coisas. Normalmente, eu sou a única mulher. Então, vai jogar poker? Eu sei jogar poker. É Então, eu mesmo? sento pra jogar Que poker. da hora. Eu não sento lá só pra falar, ai, não, vou Sim, fazer sim, amizade. sim. Não, eu sento pra jogar poker. E se eu não jogasse, eu ia aprender porque eu gosto de estar E em sem ambientes. deixar de lado sua feminilidade, Exatamente. que é importante também. Então, eu sempre falo, em vários eventos que eu participo do G4, da resenha e de outros lugares, eu fui criado com homens. Então, minha vida sempre foi com muito. Então, pra Total. mim, volto daquilo, do desconforto. Não é desconfortável pra mim estar com homens. Pra mim, é ao contrário. Estar numa roda cheia de mulheres é extremamente desconfortável. É mesmo? Porque eu nunca fui criada assim. Então, imagina, eu fui criada com 2 primos, um irmão e um primo. E aí, era sempre... Eu nunca tive Barbie, nunca fui a menininha de rosa. Você pega a foto minha antiga, não tem nada de rosa. É Por quê? estratégico mesmo. Não, e era tipo assim, era o que sobrava. Imagina, tinha 2 meninos e uma menina. A gente vai comprar bola ou vai comprar Barbie? A bola dá pros 3 e a Barbie dá pra uma. Por isso você falou, você jogava futebol e tudo mais. Nossa, o tanto de canela que eu chutava. Eu tinha mercurial. A única mercurial que eu tinha era rosa, porque era isso que podia me associar. Total. Então, pra mim, estar em ambientes masculinos é literalmente confortável. É tranquilo. Entendeu? Então, um conselho que eu posso dar pras mulheres é que elas achem ali o brilho delas nesses ambientes. Porque é onde tá o dinheiro. Infelizmente, é onde tá os Não, e negócios. é outro que você falou, é intencionalidade total. Você tá no meio de homens porque, de forma intencional, é onde tá rolando o dinheiro. E assim, dá pra gente esmiuçar isso e colocar, abrir na mesa e mostrar o porquê que isso acontece? Dá, por N coisas. Desde fatores antropológicos, né, que o homem normalmente Históricos. toma mais risco, porque ele era que saía para caçar, enquanto a mulher, por uma questão biológica, ficava com as crias em casa, isso na antiguidade, até fatores de machismo estrutural, como você comentou. Exato. Questão é, Como solucionar isso? exato, vou fazer o quê? Eu vou ser a vou ficar única. fazendo post de que o homem tem que pensar nas mulheres na hora de fazer negócio, ou eu vou Você é a única furar a mulher. bolha e vou estar lá no meio da turma. E que no final das contas, aí eu posso estar sendo muito inocente na minha colocação e eu quero que você me rebata se você não achar. Eu não sinto, pelo menos essa é a minha referência, tá? Uhum. E assim, de algumas pessoas que eu conheço também eu não sinto isso. Nunca teve um papo entre homens de nós não fazemos negócio com mulheres. Sim. A gente entende, claro, eu não sou bobo para questionar, para ignorar isso, de que mulher tem tem que se provar mais. Não que a gente queira, mas é porque a sociedade espera isso. A mulher tem que se provar de que ela é uma mulher de negócios, que é muito Exatamente. difícil. Abrindo as claras aqui os problemas que a gente normalmente não fala, mas não tem, pelo menos da minha parte, um preconceito em fazer negócio com mulheres. Muito pelo contrário, às vezes eu tenho até medo, porque mulher, quando pega pra ser empreendedora, bicho, ela é muito boa. Sim. Não, Porque e eu ela não- tem muito mais capacidade que o homem pra isso. Exato. E eu, obviamente, eu já tive vários problemas em relação a isso, né? De N questões, assim. Mas sobre negócio, tipo, sobre o cara olhar pra mim e... Eu precisei muito me provar. Então, eu precisava Total. mostrar que não, eu não sou uma menininha de rosa que não sabe o que tava falando. Então, E é o que você nesse falou, você é ano- jovem, além de tudo. Você tem Exato. 26 anos. Então- Agora você tá com 26. Há exato. pouco tempo atrás você era uma criança. Não, eu converso com pessoas, assim, que são muito mais velhas do que eu. Tem Sim. muito mais negócio do que eu. E eu sei debater de igual pra igual com eles. Total, é. Por isso que eu comecei a aprender, e aí, falando sobre a J7 um pouco, né? Não sobre marketing. Eu deixei de ser uma agência de marketing. Porque eu sentei minha bunda na cadeira e eu aprendi tudo sobre negócio. Posicionamento também. Tudo. Então eu aprendi como que eu vou estruturar um negócio, fazer o negócio chegar e fazer acontecer pra sentar com esses caras daquela mesa lá que eu sentei que eu não sabia nada. Total. Pra sentar e conversar com eles de igual pra igual. Então hoje eu sou referência e isso eu acredito que é o grande diferencial que eu quero pra minha marca. De ser uma influenciadora de negócios, que eu influencio homens. E quantas são Legal, as hein? mulheres que influenciam homens? É isso. Então, por exemplo, acho que esse é o 5º podcast que eu participo. Todos são, tipo, homens. Olha que legal. E nenhuma mulher me convidou pra participar de podcast. E aí eu me questiono. Eu entro nesse questionamento. Por quê? Sendo que todas Por quê? as vezes que eu posso trazer... Eu falo que eu quero fazer a caravana da Jaque. Então, pegar essas mulheres e levar pra dentro dos eventos de Total. homens. Por Sabe? que Não que você tirar acha? elas. Sendo muito sincera,
Eu acredito que entrem várias questões sobre isso, não só o não me convidar, não estar, porque já aconteceu várias vezes de eu me sentir muito desconfortável em ambientes assim, eu me sentir excluída em Total. ambientes que Talvez por era você desconfortável. talvez por você estar furando a bolha dos homens, as mulheres falam, meu, o que essa menina tá lá? Vamos ficar no nosso clubinho aqui. Você acha E eu que... tenho certeza não, né? Eu sei, e eu vivo muito com homem, tenho grande parte de amigos gays, homens, enfim, eu tenho poucas amigas mulheres, e eu sei que vocês, homens, não fazem um grupinho de homens. Tipo, não é isso, né? Tipo assim, ai, gente, vamos fazer um empreendedorismo total. masculino. Tipo, não Exato. existe um. Não é intencional. Pra mim. Acontece. E aí isso é polêmico, mas pra mim não existe gênero no empreendedorismo. Perfeito. Não tem gênero. Perfeito. E as pessoas estão dando muito passo pra trás e criando esse gênero que não existe. E aí, ao invés de você popularizar e trazer essa igualdade, afasta. Então, nos meus eventos, eu fiz Cara, o 5º evento. Você foi certeira nisso aí. Você vai gerar polêmica, né? Não, porque de verdade, não tem isso. Não. O homem, quando tá empreendendo, pelo menos eu falando do homem, porque nós As estamos pessoas, dividindo né, isso, as pessoas como estão empreendendo, as pessoas que empreendem de verdade, ela não tá interessada se o outro lado é homem, se é mulher, nada. A pessoa tá querendo fazer negócio. Fazer acontecer. Fazer acontecer. Não importa, cara. E aí, nos meus 5 eventos que eu fiz esse ano, eventos presenciais, né? A minha única questão pro evento, pra saber se o evento deu certo ou não, alguns eu não tive lucro, outros eu tive lucro em outras coisas, né? Sim. No lucro financeiro, porque pra mim isso não é só isso que gira a moeda. Mas o que eu batia na tecla era que todos os meus eventos precisariam não ser 50-50, porque isso é praticamente impossível, né? Porque a gente sabe todas as questões. Mas era ter a quantidade de mulheres que as pessoas não percebessem essa diferença. Então, todos os meus eventos, era assim, não tinha um grupinho de mulheres e um grupinho de homens. Era misturado. Misturado, olha que legal. Porque entra na intencionalidade. Quando você faz um evento, se você não for intencional nisso, acaba que o seu evento vai ser muito masculino. E você nem vai saber por quê. Porque você não moldou estratégias pra trazer mais mulher. Exatamente. Caramba. Então, hoje eu tenho orgulho, assim, de dizer que todos os meus eventos foram de pessoas. Então, tinham homens, tinham pretos, Qual é a gays, diferença de homem e mulher, assim, percentualmente? Mais ou menos. uns 40, 60. Caramba, foi muito Não, e foi, bem. Não, foi, tipo, calculado. Quando a gente via que tava indo muito homem, vamos pra mulher. Ah, não tem preto? Vamos chamar preto. Que Ah, não legal. tem gay? A gente vai chamar gay. Nossa, legal. Era neste nível, porque Assim, pra mim era algo que é importante isso, é essa representativo. diversidade. Então não era uma coisa que, ai, putz, acabamos de ver que só tinha homem. Não acabamos de ver que só tinha homem. Vocês fizeram isso de forma intencional no convite. Exato. Que legal. Até porque, por exemplo, os eventos, os que foram pela J7, né? Eu tenho 2 hoje projetos, mas os da J7 eram inteiros rosa. Então, pra um cara ir pra um evento de rosa. Não, ele não ia de rosa, né? Total, mas no evento rosa. Ninguém falou nada de rosa disso. É Tipo, isso. nenhum homem olhou pra mim e falou assim: não, eu não vou porque é rosa. Não, é isso que eu falei da sua cor, quando você falou assim, Cor o também rosa, não tem gênero, né? a menina da contabilidade levantou a mão e falou, cara, eu questionei o que essa menina tá fazendo aqui. Cara, rosa, se você tivesse com um LED brilhando, aí tudo bem, mas você tava de rosa, é uma cor, é uma roupa, você não sabe? Exato. Mas eu chamei a atenção e incomodou. O E aí fato entra de a cor ser muito chamativa talvez tenha incomodado ela. Exato. Só que é zero, pelo menos quando eu tive E que pela bom primeira que foi vez. minha estratégia. É isso. Quando eu Era tive pela estratégia. primeira vez, estava nessa cor. E eu não foi. Você tá entendendo que não foi uma coisa assim. Não é uma pauta. Não é. Não é uma pauta. Simplesmente passa, claro que chama atenção por causa da cor, que é uma cor que é reluzente, mas não é uma pauta. Não, em marketing, eu falo, eu sou meu principal produto. Então, eu uso tudo que eu testo com os meus clientes, com os meus amigos, com os meus parceiros, eu testo em mim. Total. Então, marketing é sobre como chamar atenção. É isso. Falo que marketing é a arte de se comunicar de uma forma estratégica e intencional. Então, marketing não é tudo. Todo mundo fala, marketing é tudo é marketing, isso, aquilo. Se você não pensar estrategicamente no que você vai fazer, não é marketing. Exato, é Então, barulho. a cor é estrategicamente intencional. Eu não tenho guarda-roupa, todo mundo pergunta. Você tem um guarda-roupa da Barbie? Eu falo, não, gente. Seu quarto, sua casa deve ser toda rosa. Meus amigos pessoais que me conhecem, que hoje eu trago todo mundo para meus negócios, eles sabem que a Jaque não é rosa. Mas a partir do momento que eu entendi que era isso que ia gerar buzz e me chamar a atenção e estar em lugares onde ninguém me colocava, eu uso. Perfeito. Que é aquilo que você falou, cara, faz parte do trabalho? Vamos fazer. E bora. Bora. E hoje a J7, o que ela executa?
Assim, por exemplo, pô, gostei do papo, ou talvez eu tenha uma dor que a J7 consiga me ajudar, mas quais são as verticais, quais são os serviços que vocês oferecem? O Legal. que se tornou a J7? A J7 eu falo que ela vai na constante evolução, né? Tanto comigo, por isso que o além do CNPJ é muito importante, né? Porque é isso, além do CNPJ, existe uma pessoa por trás que tá idealizando por tudo isso. É isso. E quando a gente CPF, começou... né? Exato, quando a gente começou lá atrás, foi muito nessa construção de crescer com as redes sociais. Ninguém sabia o que era rede social. As empresas não sabiam o que era aquilo. Então, eu tava aprendendo junto com as empresas, errei muito. Eu tenho clientes hoje comigo há 9 anos. Então, eu sei mais da empresa deles do que talvez vários funcionários. Eu literalmente visto a camisa dos meus clientes. Mas a J7 hoje, eu trago como uma empresa de marketing e negócio. E é um ecossistema, né? Então, tá bonito agora falar ecossistema. E eu reparei que eu sou ecossistema há bastante tempo. Graças ao minha rede de contatos hoje de networking, de acesso e potência, assim. Eu sei que eu não... Meu pai sempre falava pra mim, né? Que eu queria abraçar o mundo. E aí eu entendi que pra abraçar o mundo eu não preciso abraçar ele sozinho. É só eu dar a mão pra gente incrível do meu lado que eu vou conseguir abraçar o mundo. Então hoje eu sou uma empresa que conecto as pessoas e principalmente eu dou as estratégias pro meu cliente pra que ele consiga pensar no marketing 360. Porque todo mundo tá focado no marketing digital. Eu falo, se eu não fosse uma pessoa do evento, de estar sempre evento, essa semana eu tenho 7 eventos em 4 dias. Caraca, bicho. Então se eu não fosse essa pessoa... Bateria social altíssima também. E se eu não fosse essa pessoa de estar no presencial, estar no online, eu não tenho um Instagram gigantesco ainda. Sim. Mas porque o Instagram nunca foi meu objetivo, foi sempre uma parte do negócio. Então Exato. o Instagram é um braço. É um braço. Só que as pessoas não entendem isso, né? Então elas focam só em uma coisa. Então hoje a J7 apoia essas empresas que estão nessa atração. Então em pensar no estratégia do negócio e conseguir colocar na execução. E muito do marketing tem isso, E é uma né? dificuldade das empresas. Muito. Das pequenas às grandes. Muito. As grandes, assim, eu já trabalhei com a Disney Plus. Caramba! Assim, chegar na Disney Plus como indicação, porque ninguém bate lá na porta da Disney e fala, oi Disney, me contrata. Exato. É assim, muito por indicação. E os muito caras por não vão acesso. contratar alguém por Google, Google. procurando no Google, né? Não é. É sempre. É relacionamento, é indicação. Então, hoje, eu já atuei com empresas muito grandes, muito maiores do que eu, porque elas entenderam que eu sabia aquela dor delas. Exato. Aquela Você parte. tem o remédio para aquilo. Exato. E Especialista. aí, como eu estudei muito sobre negócio, hoje eu tenho empresas de importação, asfalto, Caramba. bandeja. Então, assim, qual é o segmento da J7? Não tem, porque é aí que entra o meu grande diferencial. Porque imagina, você me traz uma dor, e aí eu te mapeio essa dor. Você fala, olha, Jaque, eu preciso faturar XYZ para esse público. Às vezes, seu produto é o problema. Se eu não souber do negócio, eu não vou conseguir vender um produto. Total. Cara, eu entendo isso completamente. Eu trabalho com construção civil, zero sexy. Não, Zero asfalto. sexy. Exato. Como que você faz um conteúdo de construção civil, tijolo? Exato. Então, e não só o conteúdo. Hoje tá moda criar conteúdo, mas o todo. Às vezes, pra você, cartão de visita funciona ainda. E eu vou chegar pra você e falar, não, você tem que fazer tráfego pago. Total. Às vezes, não. É isso. Então, eu tenho que ouvir o cliente. Eu falo que eu sou uma terapeuta, né? Eu ouço o cliente, e aí eu faço esse planejamento estratégico voltado ao marketing. Então, eu dou essa consultoria. Meu time executa. Os parceiros também estão em eventos. Hoje eu faço evento próprio, porque eu sei da importância disso, mas eu tenho parceiros que fazem esse evento. Então, já que eu preciso de buffet, tenho o melhor buffet. Já que eu preciso de bebida, tenho bebida. Então, eu criei uma rede de conexões muito forte. Que se eu tiver dentro da sua empresa, eu não vou ter. E que as agências de marketing, outras pequenas, também não têm. Exato. Então eu criei uma E é mó relacionamento difícil, é mó difícil. Porque assim, você vai, por exemplo, eu organizo alguns eventos também dentro do nosso universo para arquitetos. Cara, no começo você acha 600 bufês, mas até você confiar em um e tudo mais, cara, é muito trabalho. E no final do dia, te ajudar mesmo, né? Porque eu isso. falo que são pessoas ali. Se você confia na pessoa, você liga pra pessoa e fala, cara, te confio em você. É isso. Então, hoje a J7 tem esse braço, e eu falo que é uma CMO as a Service, então eu entendo muito do seu negócio e te ajudo. Legal, hein, CMO as a Service. E te ajuda a moldar isso. Não necessariamente eu vou estar dentro da sua empresa, mas o não estar dentro dessa empresa é aí que é o diferencial, que eu vejo com o olhar de fora. Com o olhar de fora. Você tem outras referências também. Como Muitas. que funciona pra você, rapidinho, antes de a gente continuar, o teu tempo? Porque, querendo ou não, é um baita trabalho. Você está oferecendo aqui, como você está falando, esse CMO as a Service, que é um diretor de marketing por demanda, né? Exato. Cara, querendo ou não, você tem que se mergulhar nos negócios. Claro que depois você automatiza, de certa forma, com o teu time. Mas quem é essa pessoa que mergulha? É sempre você? Você tem um time hoje te dando essa assessoria? Como que é? Hoje, nessa parte, principalmente como a J7 é muita indicação, e eu tô em grandes grupos de networking, acaba que as pessoas me compram, né? Sim. Então, não tem como eu delegar essa parte, até porque ela quer o teu são olhar. mais de 12 anos
vivendo isso. Então, às vezes, você vai falar pra mim, Jaque, eu quero te contratar pro meu trabalho, mas você não trabalhou. Eu vou saber falar com você sobre asfalto, sobre evento de arquiteto, sobre isso. Então, eu vou saber muito moldar, entendeu? A minha linguagem. Então, essa parte é comigo de planejar as estratégias, trazer as ações, isso, aquilo. E aí, o resto eu consigo delegar pra cada uma das pessoas. Então, hoje eu tenho um time pra delegar e fazer isso, aquilo. Mas eu não gosto de ter um time fixo, porque não necessariamente o meu time vai ser o melhor pra aquilo. Talvez eu não vou conseguir ter um time São melhor pra demandas aquilo. muito aleatórias. Exato. Então, assim, já que eu preciso de uma empresa que faça uma captação de drone pra gerar um buzz nas minhas redes sociais. Cara, se eu tiver um time ali, às vezes o time mais focado em diferencial vai ser outro. Exato. E se eu conhecer aquele time diferencial e Você eu não te indicar, eu vou ser uma pessoa ruim. agindo contra. Exato, contra o meu trabalho. Então eu prefiro hoje não ter um time gigantesco pra isso. E é muito do que eu ouvi um podcast você falando de não ser escalável a J7. Eu aceitei isso. É isso. Quando você entende. Demorei pra aceitar. E é difícil você aceitar que a sua empresa não é escalável e tá tudo bem. É. Só que a partir do momento que eu aceitei isso, eu me tornei uma empresa que eu posso ter poucos clientes, mas fazer a diferença naqueles clientes. Você escala a tua renda. Nossa, O cliente é igual o médico como escala. O médico não escala, ele não consegue ter mais de 24 horas. Só que o que acontece? O médico que tá bombado, ele escala o valor da consulta. E outras coisas. Ele dá resultado pra pessoa. Você é convidado pra estar em outros ambientes, outros lugares, gira outro. Hoje eu sou uma influenciadora de negócio, eu tô ainda me aprendendo a lidar com isso. Porque foi muito rápido e, né, ao mesmo tempo foi rápido e foi demorado isso. Mas isso que você falou é muito importante, de o que? Tempo. E aí como que eu organizo meu tempo, né? Tô aprendendo a lidar com isso, mas tô colocando muito mais energia em coisas que fazem diferença. Então, a Jaque que veio lá da Zona Leste, de que as pessoas não davam muita moral, de que tinha que bater muito pra conseguir me defender muito, pra conseguir estar na mesa de pessoas legais, importantes, hoje agora senta e pode escolher a mesa que senta. É isso. E com 26 anos isso é até desafiador. Não, é desafiador demais. Falar não. Uma das coisas que até é legal eu trazer antes de a gente continuar na J7, mas, por exemplo, a Jaque, 26 anos. Cara, para analisar, se por acaso, em algum momento, não sei, a gente estava falando muito sobre preconceito, então cabe a você fazer algumas reflexões. Em algum momento, o fato de você ter visto ela de rosa, mas trouxe algum gatilho de preconceito aí, começa a analisar se você está agindo certo e pensando certo, porque no pior cenário, é inteligente da tua parte parar com isso. É inteligente, vamos falar aqui assim, eu não quero deixar de ser preconceituoso, de forma só inteligente, só, estratégica. É melhor que você pare, porque você deixa de pegar oportunidades por causa de um preconceito besta de se conectar com pessoas que você poderia aprender ou trocar pra caramba por besteira. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, eu vi a Jaque no encontro que a gente teve de empresários. Tudo gente graúda, grande. Muito grande. Tipo, não estamos falando de empresinha faturando pouco, não. Estamos falando de gente graúda. E ela navegando dentre essa turma de maneira muito natural. E é só e os olhar caras pararem pra me ouvir. E é só olhar pra ela e entender que ela é jovem. Ela não é só jovem e não parece ser jovem. Ela também parece ser jovem. Então ela demonstra a idade que tem e, pô, automaticamente, uma pessoa jovem, mulher, no ambiente de negócio. De rosa. Trocando ideia, com um monte de gente ouvindo. E também é importante falar também, pelo menos a impressão, toda a impressão que eu tive. As pessoas parando para te ouvir falar de negócios, sabe? Porque talvez no teu preconceito, você pode estar imaginando assim, um jantar, as pessoas estão em cima dela, sabe? Por uma coisa sexualizada, sabe? Já estão querendo dar Só em vai cima. dar moral pra ela porque ela é bonita. Sabe, tipo, o negócio não era assim, era uma galera trocando ideia de negócios. E eu falei, cara, essa menina tá furando uma bolha, de fato. Então, se você, como a gente estava falando, talvez as mulheres tenham mais preconceito. Se você é mulher, cara, começa a analisar. Fura bolhas. Fura em bolhas. E o resultado que ela tá trazendo, cara, a Jaque hoje, com 26 anos, sendo que há 5 ela era praticamente, trabalhava pros outros, CLT, que há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, ganhava 3,5 pau, entendeu? Por mais que a J7 já existe há bastante tempo, ela se colocou em ambiente de furar bolha, entendeu que para isso, talvez, para chamar atenção, que é o chamar atenção que a gente vai entrar, inclusive, mais nesse tema, ela precisou, às vezes, até ir contra o status quo de pessoas falando mal e tudo mais, de ela estar querendo aparecer, como você teve até de feedback, e ela está colhendo resultado.
O que é mais importante em negócio, cara? Exato. Colher resultado. Ela tá fazendo tudo isso e ela tá tendo resultado? Não. Tá nadando contra a maré, tá se debatendo na água, beleza. Mas ela tá colhendo resultado. E, cara, conta resultado. Não. E é o que você falou do business. Business é resultado. Dá resultado? Dá. Não, É antiético. Você tá fazendo uma coisa fora de norma? Você tá fazendo uma coisa desonesta? Não, tá fazendo nada desonesto. Então, cara, você dá resultado. Tem que ouvir. Não, e é muito isso, né? Hoje as pessoas enxergam a Jaque de rosa e falam, nossa, é fácil pra ela, é simples. Mas há pouquíssimo tempo... Pouquíssimo tempo, Não, é o que você falou. isso da Traction foi em 2023. Cara... Não faz nem 2 anos, vai 2 fazer 2 anos anos. agora. Isso. Porque, e aí é um ponto que eu também entro pra vida, não só pros negócios, né? Da frequência e da constância. Então, se eu fosse uma vez de rosa, eu não ia gerar isso. É isso. Se eu fosse 2 vezes, não ia gerar isso. Se eu fosse 3 vezes, não ia gerar isso. Então, assim, estar de rosa todos os dias, e é intencional no sentido assim, cara, eu não aguento mais usar rosa. O que eu vou fazer? Eu vou comprar um salto rosa, um tênis rosa e uma unha rosa. Então, porque quando eu não vou de rosa, as pessoas brigam comigo. Como assim você não tá de rosa? Que legal. Como assim? E as pessoas meio que são as mesmas. Sim. E homem não repara, graças a Deus, de repetir look. Sim. Mas a gente repara. E tem dia que eu não tô afim de usar rosa. Tem dia que eu não estou afim de usar rosa. Eu não sou uma pessoa rosa, não é a minha cor favorita. Eu amo preto, já que é muito mais clean. Só que é isso, é negócio. Pra mim, é uma parte do meu negócio. Tem que fazer. Então, e agora eu colhi resultados. E agora eu me sinto pronta e preparada pra ensinar os outros. Porque entra nesse ponto de a Jaque nunca vendeu nada que ela não comprasse ou que ela não soubesse. Então, se você falam que eu sou uma ótima vendedora. Mas é que eu sou boa no que eu faço. Então... Se você falar, Jaque, ó, vende essa daqui, esse copo que você acabou de beber como fosse a água do mundo. Eu não vou conseguir vender. Agora, se eu bebi e eu acreditei que essa é a melhor água do mundo, eu vou vender como ninguém. Sim. Isso. Então, eu precisei passar por tudo isso, aprender o que eu precisava construir pra falar, cara, agora eu consegui ensinar as pessoas. Porque muita gente ensina o que não faz. Vivência total. E pra mim, eu falo, agora eu tô colhendo os resultados. Então, eu já cheguei... em grandes players, o João Adib, o Eric Shibata, que são referências de marketing hoje, já repostaram meus conteúdos, sabem quem sou eu. Então, chegar nesses players grandes do mercado e olhar pra eles... E o quão importante isso é também, né? Pra eles saberem quem é você, pra quando surgir uma demanda, preciso de alguém que... Essa pessoa aqui. Não, e me viu lá como não uma influenciadora que tava gravando conteúdo, como, caraca, ela é boa no que ela faz. É isso, sabe? chama atenção. Exato, e lá dentro de Jocota é a mesma coisa. Então, eu sou grande lá pro... Amigos que eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô... Juro, às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, já queria onde você veio parar nesse lugar. E é muito legal. Porque você se colocou lá. Mas é isso, e eu falo, trago mulheres, venham pra esse lugar. É muito legal. E, obviamente, tem todo o assédio, tem todo o preconceito, tem várias coisas englobadas nisso tudo. Só que a partir do momento que eu me posicionei, cara, não, eu não sou uma menina que você vai dar em cima e tá tudo bem, não. Eu vou falar de negócios. A partir do momento que você passar essa risca, esse limite, Você acabou se por aqui. posiciona. Entendeu? Não, eu não tenho sócio pra me... E tem pra gente mim- sem noção? Muito. É mesmo? Principalmente quando juntar homem com dinheiro, ele acha que ele pode Que ele acha que comprar, ele né? pode comprar. Então, assim, eu já recebi propostas absurdas, assim. mesmo? E de pessoas que eu tenho que conviver até hoje. E Caraca. fingir que eu não ouvi. Sabe? Então, não tô falando que não vai existir isso no mundo. Existe. Só que como eu uso isso a meu favor. Foda. Isso é legal você tocar no assunto também, porque também não é um mundo todo colorido. Não é mundo de- rosa, né? É um mundo mundo cor-de-rosa. rosa, de conto de fadas e tudo mais. Existe sim preconceito, e você tem. Preconceito não, é assédio, e você tem que já chegar sabendo que o jogo funciona desse jeito e criar como os você seus vai usar antídotos. isso a seu favor? Exato. Então, hoje, eu já sei disso e graças a Deus eu tenho... E é isso que eu acabei de falar, né? Como você ter respeito por homens que não vão estar ali achando que você é um rosto bonito. Porque no primeiro momento eles podem achar que eu sou um rosto Sim. bonitinho. Ai, nossa, que Às vezes até estratégico. Exato. E aí, quando começa a falar, pronto, ele já sabe que eu tô falando de negócio. É isso. Então, eu tenho... E aí, eu criei estratégias na minha cabeça, eu falo isso até pro meu time, de tipo assim, cara, eu tô, às vezes, num evento, eu vou do lado da mulher, não vou do lado do homem, não vou sorrir tanto, não vou ser tão simpática, eu vou saber a hora de chegar, sair, de não passar meu WhatsApp, de não seguir aquela pessoa. Vários detalhes que Cara, você que vai... você tem que se preocupar. Não, eu saio de casa pronta pra guerra. Caraca. Até isso que você falou. Às vezes, dependendo de quem é a pessoa, ela pode... Você fala assim, me passa o teu WhatsApp, Já era. que é uma coisa que acontece. Eu peço 30 watts num evento desse. Mas pra você pedir watts, pode ser totalmente mal interpretado. Não, eu já tive vários eventos que, tipo, eu tava super trocando ideia, isso ficou muito marcado. Essa pessoa, eu, infelizmente, tenho que conviver, mas ok. Acontece, né? Sociedade, a gente tem que viver. Sim. E aí, a gente tava trocando super de ideias de negócio, ele falando que ele cresceu muito, o negócio dele é um negócio de tecnologia, e saiu de 15 milhões pra 35 milhões, isso, aquilo. Beleza, eu falei, caraca, que legal. Nossa, vamos trocar ideia, vamos fazer reunião, isso, aquilo, vai ser super legal. Pensei em pessoas que eu podia conectar. Saí do evento, entrei no carro.
Aí ele, e aí, onde vai ser o after? Aí com mulher, você se sente um lixo. Sim. Você fala, cara, eu troquei Não várias entendi- ideias de ele não entendeu negócio nada. e ele quer saber onde é o after. Não, cara, Ele não não é entendeu. o after. É. Não. E aí é isso que a gente tem que respirar, que nenhum homem vai entender. E aí por isso que eu sinto falta de ter mulheres do meu lado. E de falar, cara, o que eu vou fazer com isso? Vai ser mais um. E é isso, bora. Eu vou deixar de gerar meu negócio, de fazer negócio só por causa de um cara Exato. babaca que tá fazendo isso, sabe? Então eu sei hoje muito bem separar isso. Eu sei que é difícil para as mulheres, não tô falando que é simples, que é Sim, fácil. Eu recebo assédio há muito tempo. E sempre isso foi uma pauta pra mim. Só que a partir do momento que eu soube me posicionar, não, eu não sou um rostinho bonito pra você dar em cima. E aí a gente põe muita é bronca. um trabalho, né? E Não é foi- todo dia. E é isso, não é uma vez, não é duas, não Caraca. 3. E Entendi. é desafiador. Mas no final do dia, vale a pena pelo tudo. Sim, Pelas sim, pessoas total, que você total, conhece, claro. pelos negócios Você que tem você que filtrar, gira. gente. Tem gente babaca em todo outro lugar, cara. Exato. E ainda mais você furando uma bolha masculina como essa, infelizmente, e é uma coisa que você falou, você age com muita maturidade. Porque vai ter. E se vai ter, você já se fecha e simplesmente não vai lá pescar num lago cheio de peixe, porque talvez tenha cobra. Você fala, cara, eu vou lá, vou colocar uma bota, vou me preparar e tudo mais. Você vai ter que se moldar o ambiente e criar estratégia pra isso. É isso, né? É o desconforto. Entra de novo no É ambiente a maturidade desconfortável. mesmo de não, pronto, repeliu aquilo, não vou Não vou nunca mais. interagir, acabou. De jeito nenhum. Não tem. E eu falei, é sobre isso, né? Sobre fazer parte e estar em ambientes desconfortáveis. Total. Então, pra mim é isso. Eu tô aqui, é desconfortável, tá? O que eu posso fazer disso? Perfeito. Tá, então vamos moldar pra que minimamente eu aceite estar nesses ambientes. E o Perfeito. que eu puder repelir, ótimo. O que não puder, a gente vai ter que Vai lidar da melhor forma possível. lidar sorrindo. Voltando pra Perfeito. Voltando pra J7, você estava contando, não quero te atrapalhar, contar do seu negócio que é importante. Quais são as unidades que você tem? Então você tem essa parte de marketing ainda, que você ajuda as empresas. Você tem clientes há 9 anos, cara, que maluquice, muito legal. E que mais? O que você faz na J7? E aí foi essa construção, né? Então eu saí meio que de uma agência de só operacionalizar ali o post do feed, o Instagram e tudo mais, porque eu não gostava de fazer isso. Eu gostava de entregar muito É mais operacional pro cliente. total. E a agência normalmente tem esse braço, é a agência, e eu entendo isso, que a agência, ela sempre senta na outra mesa. Eu queria sentar na mesa dos empresários. Eu não queria sentar na mesa da agência. Esse é o meu time de marketing. Não, eu sou o seu consultor, conselheiro ali, que ajuda no negócio como um todo. Então, foi essa evolução, né, de sair de uma agência só operacionalizar para pensar junto com o cliente no negócio. E aí hoje, com essa construção da minha marca pessoal muito forte, eu abri essas 2 novas BUs, né? A primeira foi o evento. Eu sempre tive vontade de fazer um evento próprio, sempre soube que eu estava pronta para isso, tanto para palestrar quanto para podcasts, para isso, mas ninguém me convidava. Eu falava, gente, não é possível, tem gente tão, não pior do que eu, mas tão menos com conhecimento do que eu, Sim. com menos conhecimento que eu, e tá fazendo acontecer, e eu aqui me deixando a minha autoestima, meu ego aqui baixo, e indo pra esse lado. E aí, um belo dia, um cara me ofereceu um espaço para fazer um evento. E aí, do nada, assim, usando meu Instagram. E aí eu falei, cara, vou fazer. Se ninguém me deu palco, eu vou criar o meu próprio palco. Caramba. E aí, E você fez um evento do nada, em zero. 2 semanas. 2 semanas? 2 semanas. Em fevereiro, agora, em 2 semanas. E aí eu fiz o evento, e aí foi Reels Expert. E aí, na época, né, chamava Reels Expert, a gente fez a troca. E aí, Reels Expert, qual que era o objetivo? Todos os eventos que eu ia, as pessoas elogiavam muito a forma que eu criava o conteúdo. E eu sou designer estático, então eu tive que aprender a editar e fazer vídeo de uma forma fácil pra mim, Sim. porque não é a minha naturalidade. Sim. E aí eu comecei a falar, cara, eu posso ensinar isso. E aí reuni meu time, meu irmão trabalha comigo, o Vinícius, que edita todos os meus vídeos e trabalha comigo há 6 anos, ele é 5 anos mais novo e trabalha comigo há 6 anos. E ele é super introspectivo, Sim. que nem você falou, ele é super introspectivo demais. Sim. Eu coloquei ele numa mesa junto com uma outra funcionária minha, que tava na época. E aí eu falei assim, gente, o que eu ensinei pra vocês que fez a diferença? Eles, vamos planejar. Planejaram isso, aquilo. Eu falei, esquece. Me fala 5 coisas que eu transformou a vida de vocês e que fez toda a diferença. E eles falaram, eu falei, tá, então vocês vão palestrar sobre isso. Aí ele, como assim? O Vinícius tem 21 anos. Como assim eu vou palestrar sobre isso? Eu falei, vai. Porque não vai ser só eu preciso falar, mas você que aprendeu também precisa trazer. E aí eu sempre fui pra muito evento. Então, não só do G4, mas em muitos outros eventos de networking, eu sempre sentia falta de alguma coisa. E eu não queria que meu evento fosse a mesma coisa. E aí o Reels Expert nasceu de uma dor, essa de dar um palco pra mim, e principalmente de trazer experiência diferente.
E aí, na parte da manhã, a gente te ensina com aulas teóricas, né? Então, na parte da manhã é toda teoria. Então, eu te ensino ali como gravar conteúdo com técnicas de cinema. Porque eu acho muito errado quando as pessoas ensinam com TikTok, com Instagram. Porque se esse TikTok cair, se o Instagram cair, já era. Você perdeu Você perdeu tudo que você fez. Então, a minha ideia é te ensinar com técnicas de cinema e intencionalidade como criar conteúdo. E na parte da tarde, a prática. Então, literalmente, a gente sai pelo ambiente e começa a gravar tudo. Então, imagina, eu coloquei... legal, eu tenho amigos de marca de roupa. Eu falei, gente, traz... Eu sou meio doida. E meus amigos são mais ainda, que apoiam isso. Eu falei, gente, que tal que vocês trouxerem uma arara? E aí eu ensino os clientes a gravar a arara de vocês. Vocês têm 60 conteúdos pra postar. Nossa, que legal, deles gravando conteúdo. E aí eu gerei esse buzz cara, além inteiro. de tudo, é um evento e uma forma de você gerar conteúdo. Cara, baita ideia isso. E aí todos os meus parceiros, eu consigo quase 100% na permuta de troca. Porque no evento, você não tem troca, né? Sim. De parceiro, é banner, é coisa básica, tudo mais, não muda nada. Cara. E criar conteúdo é muito difícil. Então eu trouxe algumas marcas E várias parceiras. pessoas criando pra você. Nossa, 60 cara, e diferentes. baita ideia. E diferentes. Puta ideia. E aí foi isso, o primeiro foi incrível, assim, foi muito especial, foi genial. E aí, só que assim, eu sou uma pessoa que não sou uma boa vendedora de ficar no pitch ali e tudo mais. Sim. Se você quiser meu trabalho, cara, eu sou ótima, É me contrata, tá tudo bem. E aí, o único NPS, deu NPS 100%, altíssimo. A única coisa ruim foi, já que você não vendeu nada. Aí eu... Cara, você não vendeu nada. Tipo, eu vendi o ingresso por R$197. Nossa. O dia inteiro. Com café da manhã, com bebida, com drink. Caramba, tudo. cara. Como? 0-0? Não, nem 0-0, né? Eu tirei do meu bolso, mas valeu a pena. E aí ele falou, você não vendeu nada. Eu falei, como assim não vendi nada? Tipo, não era pra vender. Eu só queria reunir meus amigos ali e ensinar eles. Aí, beleza. Aí eu falei, tá. Aí o segundo, falei, ok, vamos fazer o segundo. O segundo, e eu entendi, né? Ali era pra construir profissionais. O segundo, eu entendi que tinha só empresário. Aí o segundo eu falei, putz, daí é um negócio. Porque se os empresários estão aqui querendo gravar conteúdo, esse é um negócio. E aí eu fiz o segundo, cobrando 1.197. Porque empresário não ia pagar 197. Nem vai. Nem vai, ele nem vai. E segundo, porque eu já tinha um público que pagaria mais. E o evento era muito bom. Sim. E aí eu melhorei, eu coloquei comida, coloquei isso, coloquei experiência, fiz um evento e eu sou no detalhe. Então a trufa era rosa e tinha todas que tá do lado direito da mesa. Então assim, eu sou do detalhe. Sim. E aí deu muito bom. O segundo é um NPS altíssimo. O terceiro eu fiz no Olhar de Bia, que é uma ONG maravilhosa. Inclusive, aconselho todo mundo a conhecer, que é uma ONG que impacta jovens a transformar a carreira deles ali bem na fase de sair da escola, ir pra faculdade. A transição mesmo. Exato, então a ONG é maravilhosa. Eu fiz lá e aí já contratei alguns funcionários da ONG pra mim. Que legal. E nesse período, foi um período muito sozinha. Então, imagina, eu fiz tudo isso sozinha. E aí, gerou essa nova BU da J7 de criar eventos próprios. E a terceira é a mentoria. Então, hoje eu ensino empresários, exclusivamente eles, a se posicionar na rede social. Então, são esses 3 pontos. Que é uma dor gigantesca. Gigantesca. Muito. E assim, todo mundo precisa. Se o Bill Gates está gravando conteúdo que Mark não precisava... Zuckerberg mudou totalmente, né? Exato. Se eles entenderam o poder disso, quem somos nós, meros mortais, Total. pra falar que eu não vou gravar porque eu não gosto de aparecer nos stories. Mas aí você faz o quê? Como J7, você dá uma assessoria pro CEO, pro dono, pro founder. Cara, eu tô querendo gravar conteúdo, quero colocar a cara, mas assim, começo com rede própria, ou faço isso dentro do Instagram da empresa, vou compartilhar minha vida social, minha vida pessoal, não vou, tudo isso é uma questão de estratégia, você tem que desenhar isso. Né? Exato, e aí por isso que tem um evento pra galera, então pra entender, pra até funcionários, pra time, equipe, pessoas e outros empresários que não têm ou investimento, não têm ainda essa visão total que precisam fazer isso. Recentemente agora a gente fez essa mentoria de personal brand com a Misa, nova CEO do G4. Que legal, olha. E é muito importante isso, né, porque Cara, principalmente é uma mulher muito incrível, que vai assumir um lugar gigantesco. E eu tenho acompanhado o conteúdo dela, cara, essa mulher é inteligentíssima, cara. Muito. E ela foi colocada ali, literalmente, nessa posição de gerar conteúdo e se tornar um canal de aquisição, mas não que ela estava perdida no conteúdo que ela sabe, Sim. mas muito de como transmitir Como se isso. posicionar. Que essa é a dor. Total. Não é que você não sabe, Eu é como você eu transmitir. vi algumas respostas de caixinha dela profundas absurdo. demais, assim. São todas elas que respondem. Cara, é muito bom o conteúdo dela, Muito. cara. Muito bom. E aí, como que a gente trata, né? Então, a gente entende a dor do empresário. Então, fala, olha, já que eu não sei nada. Ou não, eu tenho essa dor, eu já tenho esse público, eu quero me direcionar. Ou não, eu já queria algum conteúdo. A gente entende um pouco daquele perfil daquele cliente, daquele mentorado, né? E eu passo um dia com ele,
fazendo meio que o que é no evento, mas muito mais direcionado. Então, na parte da manhã, teoria. Então, a gente entende toda essa parte teórica, explica pra ele as técnicas de cinema, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Porque no final do dia, você pode ter um filmmaker pra você. Tem essa, né? Eu vou contratar um filmmaker, eu contrato uma pessoa, eu quero... Mas não necessariamente você vai ter esse filmmaker todos os dias colado em você. E mais também, eu tenho uma certa sensação de que, pelo menos alguns amigos meus que colocaram um filmmaker 24 horas. Não passa isso. É você que eles querem, né? Não é o filmmaker. Pelo menos eu tenho amigos que, quando estavam produzindo conteúdos por conta própria, eu assistia tudo. Eu tinha interesse naquele cérebro. Porque deixou de ser 100% profissional, né? Não Exato. é só aquele negócio. E a gente ensina isso, as técnicas de cinema pra ficar bonito. Não pra ficar profissional. Porque profissional vai ficar no detalhe, mas não é aquilo de câmera, de luz. E a pessoa parou de produzir por conta própria. Eu sei que tem toda uma... Aí eu falo, não é mais aquela pessoa. Exato. É um videomaker. Não desmerecendo o videomaker, porque na que verdade precisa ter em alguns momentos. Funciona demais, mas a pessoa terceiriza a produção de conteúdo num videomaker. Aí já era. Desconectou. E a sua marca pessoal não tem como delegar. Não tem. Não tem. Isso, não tem como. Não tem como. Você pode até, eu tenho uma equipe, mas não tem como delegar. Tem como. E aí, a gente ensina isso, então a gente entende. Por exemplo, olha, Jaque, eu tenho vergonha disso, eu não sei posicionar nisso, eu não sei dicas, e a gente faz essa mentoria o dia inteiro, então na parte da manhã, teoria, na parte da tarde, prática. Então a gente já treinou empresários que têm empresas de equipamentos de academia. Então a gente precisava ensinar ele a gravar coisa grande, espaços, ambientes. Então tem um detalhe, e aí depois a gente tem um acompanhamento. Então a gente vai, o Instagram muda toda hora, Sim. Direct muda toda hora, a gravação muda toda hora, trend muda toda hora. Então a nossa ideia é ter esse acompanhamento de personal brand. Eu falo que é personal porque eu sou um personal que nem academia. E você tá acompanhando tudo que tá acontecendo. Não, e assim, se você contratar um personal de academia e não for, não adianta nada. Se você me contratar e não postar, mesma coisa. não adianta nada. E outra, além de tudo, eu vejo um papel fundamental no personal, e jamais desmerecendo o papel de personal. Mas De compromisso. quando eu quero pegar firme no fitness, é o personal que me faz. Não adianta, É cara. que nem um boleto pra pagar, né? É o boleto pra pagar. E o personal é um boleto pra pagar. Puta que pariu, esse cara tá me esperando lá. Droga. Eu não desmarquei com Isso é muito engraçado, como a gente tem mais consciência da agenda dos outros do que da nossa. É isso, cara, total. Quantas vezes eu tava decidida a não ir na academia, só que eu não desmarquei a tempo. Aí eu falo, cara, vou ter que ir, eu não vou deixar esse cara esperando. Por mais que, sabendo que eu cancelando naquele horário, naquele tempo, estaria pago. Porque tem um tempo de desistência, então a pessoa não perdeu viagem. Não é só pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro, a pessoa foi lá à toa. Pelo compromisso. A pessoa foi lá à toa. Não, mas tá pago. Você pagou por isso. Não, mas, cara... É isso. Aí eu falo, eu vou. Então, cara, o fato, muitas pessoas estão aqui protelando a ideia de começar a produzir conteúdo, mas muitas vezes, ao contratar uma assessoria que não só te profissionaliza nisso, para desenhar, porque a vida do empresário muitas vezes também é uma correria do caramba, então ele às vezes ele tá lá no radar dele, produção de conteúdo, só que ele não consegue parar para ver isso. Ao te contratar, ao fechar uma agenda com você, ao agendar uma reunião, automaticamente E eu falo que a gente transforma o olhar. Então eu vou te transformar para você entender que tudo é conteúdo. Jaque, qual que é o melhor conteúdo? Qual que é a melhor estratégia de conteúdo? É viver. Se sua vida não é legal, seu conteúdo não vai ser legal. É isso. Hoje a minha vida tá uma loucura. Eu fui pra Barueri, eu fui pra J7, eu fui pra um lado, eu fui pra outro. Eu registrei a minha vida. O tanto de gente que compartilhou no meu direct, eu tenho 5.000 seguidores. Minhas contas alcançadas sem tráfego chega a bater 40, 50 mil contas alcançadas. Caramba, bastante. Meu. Por quê? Porque eu tô todos os dias postando. E é frequência. Então a maior dica que eu posso te dar é frequência, constância e repetição. Você tem que estar lá todos os dias, fazendo a mesma coisa, mostrando as mesmas coisas. Novela total. Todo dia eu comecei a ir pra academia porque eu postava na academia foto e aí as pessoas começaram a falar, cadê você na academia? Eu falava, pelo amor de Deus, tô meio... Virou trabalho a academia pra mim. Total, é isso. Se virou trabalho, eu vou entregar. É isso. Eu nunca tive constância na academia. E, cara, e é real. Ô, Jaque, muitas vezes eu ficava me perguntando assim, cara, mas será que essa tendência do CEO, dos donos irem pra internet faz sentido? Cara, eu vejo isso aqui. Além do CNPJ, e assim, eu fiz sem querer. Eu vi os seus podcasts. O que o além do CNPJ me gera de oportunidade. E de dinheiro, gera pra você? Pra caramba. Não, mas de vendas, não necessariamente. Então, de vender um produto. Eu nem divulgo a empresa. Então, assim, ó, muita gente fala, cara, sabe que eu trabalho com construção civil, sabe que eu trabalho com esquadria, com fachada de vidro. Só que eu não falo assim, pessoal...
Nunca Não fiz. é sobre isso. Não é sobre isso. Nunca fiz assim, pessoal, comprem comigo, tá aqui. Até pra você ter ideia, na última reunião de marketing que a gente teve, o meu time me pediu isso. Né? O time de comercial falou assim, cara, você tem tanta audiência, a gente vende B2B, a gente poderia começar a trazer mais conteúdos de você mostrando o que você faz para gerar As pessoas têm um até canal de curiosidade aquisição. também, Exato. né? E aí eu falei, não, faz sentido, vamos fazer com que o Além do CNPJ se torne um canal de aquisição dos negócios, porque não se torna. Não é um canal de aquisição hoje, zero. Zero, porque eu não falo, eu não divulgo. As pessoas não sabem o nome da empresa. Eu não coloco o arroba. Não, É que nem a J7. Muitas das vezes eu me apresento como Jaque. A J7, Exato. a pessoa vai me comprar primeiro. Exato, total. Qualquer outra empresa que eu tenho é sobre mim. E muita gente, às vezes, vem falando, cara, eu tô querendo fazer tal coisa aqui na minha casa e eu lembrei que você mexe com isso. Não faço. Então, cara, não pego o canal, não pego o cliente lá de jeito nenhum. Agora, vou começar a fazer um trabalho desse em breve. Preciso organizar melhor com o time lá. Uhum. Mas, no Além do CNPJ, coisas indiretas. Quantidade de gente que eu conheci interessante. Cara, o quanto isso tem aberto portas. O quanto, infelizmente, a quantidade de seguidor abre portas. Sim. Demais. Às vezes, cara... E não é o objetivo, né? Não é o objetivo que você definiu. Quero ter tantos seguidores. Total. Mas é a consequência. Aonde chegou, é a consequência. virou uma consequência. Às vezes, esses dias eu tava querendo me conectar com um cara fundamental lá pra nossa empresa. E eu vi que ele era meio blogueirinho. Blogueirinho assim, ele devia ter 15 mil seguidores. Uhum. Mas eu vi que ele era meio blogueirinho. Coloquei pra seguir. Cara, achei ele no LinkedIn, tal. O cara me conectou na hora. Que legal. Tô muito feliz de você estar me seguindo. Não sabia que eu tava interessado. Aí eu falei, cara, sabe por que eu tô te seguindo? Porque aí contei e a reunião foi agendada imediatamente. Assim, e é uma reunião que o meu comercial tava com uma dificuldade gigantesca de Olha as marcar. portas que abriram. Cara, e assim, um exemplo dos menores, tá? Apareceram tantas oportunidades gigantescas por causa disso que não tem como explicar. Então, cara, você que é SEO, urgente, cara. Comece a produzir conteúdo. E isso todo mundo pergunta pra mim, Jaque, o que valeu a pena você investir? Hoje eu faço parte do Scale, do G4, que é uma comunidade de 60 mil reais, da Caraca. Resenha do Gabi, que é mais de 100 mil reais. Mais de 100 pau. Então, assim, e faz 2 anos que doía pra me pagar 15 mil reais. Então, assim, estar nessas comunidades, fala, Jaque, valeu a pena? Não é que vale a pena, é que eu fiz valer a pena. Exato. Porque se você entrar também e não participar... Quantos eventos você vai essa semana, você falou? 7 em 4 dias. Que lá merda. E aí são oportunidades que é o que você falou. Eu falo que eu faço você se tornar o maior canal de aquisição da sua empresa, não só em vendas. Porque o João Adib, e eu ouvi em vários podcasts sobre isso, né? O João Adib hoje ser um dos grandes CEOs do Brasil, assim, não foi pelo fato dele mostrar a vida dele luxuosa, dele andando de jatinho, disso, aquilo. Total. Não foi isso. Foi ele mostrar os bastidores. As pessoas verem o acesso que ele tem, a Fini entrar em contato e fechar uma collab que hoje, que a gente acabou de mostrar, Cara, é isso. que hoje acabou de gerar outros negócios, é um negócio milionário que vai levar o negócio pra ele pra outro patamar. Porque essa cara média, essa collab que eles fizeram, de gloss, né, se eu não me engano, explodiu. Mais de 500 milhões. Eu tava vendo os números, cara, foi surreal. Mas não foi porque ele apareceu lá de blogueirinho. Exato. Foi porque ele mostrou os bastidores. Falou, Exato. cara, olha, aqui eu tô aqui, eu viajo pra esse lado, eu vou pra Exato. isso, pra aquilo. Então, a partir do momento que você pensar que você tem que criar uma vida pessoal, uma vida profissional, muito do que você fala, né, do Além do CNPJ, por isso que eu admiro muito o projeto, quando eu conheci, foi exatamente isso, de mostrar que não precisa romantizar a vida. É isso. É literalmente viver. Viver, acabou. O melhor conteúdo pra você gerar é viver. Se sua vida não é legal, aí é um problema que você precisa olhar antes. Exato. Então, cria uma vida legal. Ou se não, corre E atrás dessa se vida a legal. vida não tá legal, pô, será que isso tá legal pra você? Provavelmente não, também. Exato. E muitas das vezes, se você começar a romantizar essa vida, você vai ver que a sua vida é muito mais legal do que você imagina. Total. Qualquer coisa, às vezes um céu azul. Hoje eu postei que o céu tava bonito, que tava azul. Exato. Sabe? Então isso é o conteúdo. Cara, esses dias eu compartilhei com a minha esposa um vídeo que era mais ou menos assim, era um pai com um bebezinho correndo e a mãe brincando, assim, tava na quina de uma casa e o pai corria com o bebezinho e a mãe vinha meio que escondida e assustava o bebezinho e todos davam risada. E tava assim uma música bonita e falando assim, você tá vivendo o que você tava pedindo para Deus. E eu olhei aquela cena, uma cena que eu vivo cotidianamente na minha casa. E foi quando eu tive a percepção real sobre como minha vida tá maravilhosa com a minha bebezinha.
e com a minha família, eu, minha esposa e Tem tudo mais. perspectiva, né? Diferente. Vim em perspectiva. Algo que acontece, eu e a minha esposa, quando a gente chega em casa com a minha bebê, a gente sempre brinca do carro até o elevador no estacionamento, de correr atrás dela e tal. E era exatamente uma brincadeira bem parecida. Eu falei, cara, é isso, eu tô vivendo uma vida muito legal, cara. Só que a questão é que isso, muitas vezes, por mais legal que seja, por mais que um dia você vai perceber, porque uma hora isso vai sentir falta, quando ela não for mais de colo, quando ela crescer e tal, isso vai doer na alma, como eu não entendi essa dor que minha mãe tinha de eu ter crescido, e agora eu entendo completamente. Mas é isso, a sua vida tem beleza em tudo. E é nos detalhes, E, na cara, rotina, e você a poderia beleza. mostrar, e você poderia divulgar, mas você simplesmente não está observando o quanto de recheio tem ali. E que poderia ajudar tantas outras pessoas. Por isso, pra mim, é transformar um olhar. E aí, peço licença aqui pra compartilhar um pouco dessa história. Por que eu fiz o evento e por que hoje, pra mim, é tão simples gravar conteúdo? Que é exatamente isso que você falou, registrar momentos. É isso. A gente vai fazer 3 anos, já até perdi as contas, faz alguns anos que meu avô faleceu. E aí, meu avô, ele faleceu de câncer. E eu descobri 2 anos antes, foi no meio da pandemia ali, e eu registrei todos os momentos com ele. Porque eu sabia que esse momento ia acabar. Ele tinha 90 anos, então... Você não ignorou a realidade. Exato. Você sabia. E aí eu olhei pra ele, eu tenho ele me dando parabéns, eu tenho ele falando que eu sou a neta preferida, eu tenho ele falando Feliz Natal, eu tenho todos os momentos registrados dele. Então eu não sinto mais falta dele. Porque quando eu sinto falta, eu vejo, eu ouço, eu não esqueci da voz dele, nada. Você registrou muitos momentos. Muitos. E aí, quando meu avô faleceu, 3 dias depois, um amigo meu faleceu. E esse amigo tinha 22 anos. Nossa. Foi de negligência médica. Pô. Um amigo que eu trabalhei 1 ano e meio juntos. E um amigo que eu almoçava todos os dias, assistindo filme juntos. E do Matheus, eu não tenho nada dele. Nada. Um vídeo, uma foto, um áudio, não tenho nada. Porque a gente só trabalhava junto. A gente vivia 8 horas por dia junto. Eu não tenho nada dele. E por justamente estar tão próximo, acabou não tendo registro nenhum. Exato. Esses dias eu até compartilhei nos stories que eu encontrei uma playlist. Que a gente era tão amigo de trabalhar junto, que a gente compartilhava playlist, que cada um ficava ouvindo uma música. E aí eu encontrei, a única coisa que eu tenho dele hoje é uma playlist, que eu não lembro mais da voz dele, eu não lembro da forma que ele falava, eu não lembro nada. Cara, foda. E pra mim, hoje, eu falo, e aí o meu propósito, eu sempre trago isso no final dos eventos, que é sobre isso. Não é sobre Instagram, não é sobre Facebook, não é sobre Twitter, não é sobre TikTok, não é sobre nenhuma rede social. É sobre você registrar momentos, coisas que o nosso passado, minha avó faleceu quando eu tinha 2 anos, minha mãe não lembra quem era a voz da minha avó, imagina, há 24 anos atrás. Então imagina quantas falta vai fazer a sua filha crescer aquele detalhe. Eu gravo tudo hoje. Então as pessoas olham pra mim, eu gravo tudo. Eu acabei de conhecer, eu vou gravar alguma coisa pra eu ter uma memória. Porque eu sei que esse é o maior arrependimento da minha vida. Eu não me arrependo em nada que eu fiz. Agora, de não ter uma foto com o Matheus, de não ter registrado, é o que eu me arrependo. E eu faço ele presente todos os dias na minha vida. De uma pessoa que eu impactar, falar, cara, grava, que você não vai se arrepender. É isso. É isso. Então, se eu puder trazer alguma dica pra vocês, porque, é isso. Porque, de fato, a vida tá acontecendo. E a gente acha que a nossa vida tá simplesmente na correria. O empreendedor tem muito disso, né? Tá na correria, não consigo registrar. Não tenho tempo. Tem um post que eu falo que é fotografe seu negócio. Porque uma das formas pelo menos que serviu muito pra mim, principalmente em momentos que eu tava muito ruim psicologicamente, no sentido de falar, as coisas não estão dando certo, as coisas não andam, eu não tô conseguindo prosperar, eu não tô conseguindo avançar. E aí, de repente, eu olhava uma foto que eu tinha tirado há 10 meses atrás e falava, cara, evolui demais. A gente tá perdendo a percepção da realidade, porque numa vida tão intensa, ainda mais do empreendedor que trabalha muito, ele perde a conexão com a realidade. E com a sua vida, né? Com o que você sua pediu. Vida. É o que você falou. Eu tô vivendo a vida que eu pedi hoje, tô reclamando? Exato. Eu pedi pra ser famosa, não sou famosa, mas eu pedi pra ser conhecida. Eu pedi pra ser escutada, sentar nas mesas que os caras me escutassem. Eu pedi pra ser referência. E aí tá acontecendo isso, você vai... E eu vou reclamar? É isso, perfeito. Porque eu não lembro. Então eu gravo eu chorando, eu gravo sorrindo, eu gravo o céu, eu gravo o passarinho, eu gravo vindo aqui, eu gravo. E não é pro Instagram. E o Instagram vira consequência, não é um objetivo. Porque se eu gravar com o objetivo do Instagram, o Instagram acabou minha vida. É, exato. Então, é isso que eu transformo, literalmente. Mostrar para as pessoas que não é sobre Instagram, é sobre viver. E aí romantiza a sua vida. E eu falo que a minha vida é uma comédia romântica, né? Então, tem a parte do perrengue, tem a parte do bom, tem a parte de ficar bravo, de acontecer vários perrengues. Então,
romantizar a vida não é falar que tudo tá acontecendo pro bem. É entender que essa fase passa. Exato. E Então- tudo passa, inclusive a parte ruim, da mesma forma que a parte É a boa. parte boa. Então, é muito ser grato pelo que a gente vive e registrar momentos. Porque a minha memória, principalmente depois do Covid, é muito falha. Então, tudo que eu puder registrar, tá Você tá registrado. registrando. Cara, É isso. sensacional. A gente já tá entrando na parte final, mas eu tenho uma pergunta pra te fazer ainda. Só queria te pedir licença rapidinho pra agradecer os patrocinadores. Por favor. Já volto contigo, hein? Tem Maravilha. uma pergunta boa pra te fazer no final. Ótimo. Galera, todo esse audiovisual de qualidade, esse conteúdo, cara, com certeza explodiu tua mente, tanto no sentido de posicionamento, quanto no sentido de começar a produzir conteúdo, as portas que isso vai se abrir, como você vai se posicionar na internet e tudo mais. Caso você tenha qualquer dúvida, fica tranquilo, contrata a Jaque. Tudo isso é graças aos patrocinadores que acreditam no podcast, acreditam no projeto do Além do CNPJ e investem para que toda essa estrutura aqui seja gravada com qualidade aí para você de forma gratuita. Então quero começar agradecendo a CMC Displays do meu parceiro Adalto de Carvalho. Tá precisando vender mais? Então o seu negócio precisa de soluções criativas para PDVs, balcões, bandejas, displays e muito mais. O site o @ aqui na descrição. SMB Store do meu parceiro Alonso. Desde 2018 a SMB Store tem ajudado micro e pequenos empreendedores a controlarem seu estoque, vendas e financeiro. Tudo isso com um sistema acessível e fácil de usar. O site, o @ aqui na tela. RPlan, marketing digital, do Rodrigo Álvares. A RPlan oferece a solução completa de marketing digital para negócio, cuidando das empresas com olhos de dono. Desde a criação de sites, gestão de anúncios, planejamento estratégico, social media e SEO. O site e o @ na descrição. WJR Consult, do meu parceiro Valenstein Jr. Aumente seus lucros, seja aumentando receita ou reduzindo despesa. Gestão financeira descomplicada para empresários. DRE, análise de capital de giro, fluxo de caixa e uma gestão profissional como todo negócio merece e precisa. Site @ aqui na tela. Inspira Capital, do meu parceiro Fabiano Brito. Operação e gestão financeira por assinatura, o braço direito do empreendedor. Faça como todas as PMEs, pequenas e médias empresas, estão fazendo, terceirize seu financeiro através de BPO. O site e o @ aqui na descrição. Polux, do parceiro Ricardo Ferrazini. Saber que existe oportunidade de desembolsar menos que impostos através de planejamento tributário? Especialistas em gestão de tributos e de crise. Site e @ na descrição. Max Service Contábil, contabilidade que tem como missão a parte consultiva ao empreendedor, estando sempre próximo da gestão da empresa. Com um ecossistema completo, oferece atendimento desde Simples Nacional até o lucro real, e inclusive eles têm o lucro real como especialidade. Site @ aqui embaixo no vídeo. E de Cícero Borghese Jurídico. Você está com dificuldade de pagar seus impostos? Você tomou alguma atuação tributária que está colocando em risco a sobrevivência do seu negócio? Chama a turma da de Cícero Borghese. Eles são um escritório jurídico especializado em direito tributário, que eles são especializados, muito. Inclusive, eu os contratei lá na empresa, estão fazendo um baita trabalho, e também a parte empresarial. Afinal, como já dizia sobre Alpinto, a advocacia não é uma profissão de covardes. Site e @ aqui na descrição do vídeo. Galera, toda essa turma que está aqui são pessoas, empreendedores e empresas que eu fiz uma curadoria pessoal de pesquisar nome, de pesquisar o nome da empresa, de buscar referências comerciais. Então são empresas sérias que não simplesmente resolveram pagar, eu topei e estão pagando. Eu fiz realmente uma curadoria e principalmente também fiz uma curadoria no que oferecem. Então grande parte do que você possivelmente está sentindo alguma dor aí, alguma dessas empresas aqui em cima com certeza podem te ajudar e te assessorar nesse processo. Beleza? Tamo junto. Jaque, pergunta final que eu vou te fazer. Você já assistiu alguns podcasts, talvez você já esteja preparada, mas eu vou manter a mesma pergunta para não te pegar de surpresa, mas é porque é uma pergunta que eu gosto de puxar a essência da pessoa mesmo nisso. Imagina que você está saindo daqui, você pega teu carro, está indo embora para tua casa, e você bate o carro e morre. Batendo na madeira, nunca ninguém bateu o carro, nem Pelo morreu. amor de Deus. Né? Mas assim, só para trazer peso para a pergunta, no sentido de, pô, Jaque, 26 anos, hein? Caramba, já pensou? Você imaginando um futuro todo pela frente, agora que as coisas começaram a andar, faz só 2 anos. Pô, chegou outra hora, Deus te chamou, você pergunta, até questiona ele, fala, Deus, mas caramba, com 26, tua missão tá completa. E você nem sabia, pô, se você soubesse, você teria feito tanta coisa diferente. Mas enfim, chegou a hora. E essa é a tua última aparição. Você sabendo disso, o que você deixaria pro mundo? O que você falaria? Olha, essa pergunta pior que eu não tinha escutado. Não? E muito do que eu acabei de comentar, né? E engraçado disso, de trazer. E hoje eu ir em paz, bem em paz mesmo, porque eu acredito que o sucesso
é o impacto positivo que a gente gera na vida das pessoas. E eu acredito que eu gerei vários impactos positivos, da mesma forma que as pessoas geraram em mim. Então, hoje eu irei em paz, entendendo minha missão ali. Recentemente eu tive, como você falou, muitas questões de saúde mental. Eu faço terapia há 5 anos. Mas mesmo assim, eu me vi em um lugar que, como eu falei, eu planejei muito a minha vida. Eu lembro que eu falava com 11, 12 anos, que com 25 eu ia ter minha casa, meu carro, minha empresa, eu ia ser bem-sucedido. Eu já estava mapeado. Quando chegou com 25 anos, ano passado, e eu olhei pra trás e eu consegui tudo isso, a vida perdeu a graça. Total, E acontece muito. E eu vi muitos empresários, eu escutei muito podcast das pessoas que falaram, tá, eu conquistei tudo que eu queria aí. E agora? E eu me senti muito perdida nisso, mesmo assim. E foi recentemente, isso faz uns 4 meses, esse choque, assim. E aí eu me peguei já tive muitas crises de ansiedade, me peguei descobrindo uma depressão crônica. E aí eu falei, agora? Pra onde eu vou? O que eu faço? Conquistei tudo isso, um monte de gente quer meu trabalho, mas eu não tô feliz. Não quero. Sim. E aí eu falei, tá, o que eu vou fazer pra isso? Eu meio que voltei a viver. De, descobrir coisas que eu gosto de fazer. Então, antes eu já tive 4 burnouts nisso tudo. Então, desromantizando um pouco de empreender nova, é isso, né? De você ter várias coisas acontecer, abrir mão de muitas coisas, abrir mão de tempo com a família, abrir mão de viagens. Nunca tirei férias, porque eu sempre trabalhei, eu sempre viajei com computador, sempre viajei trabalhando. E hoje eu cheguei nesse lugar por isso, porque meus pais me ensinaram que eu tinha que trabalhar pra fazer. Só que hoje eu entendo que tá. E agora? E agora? Eu tenho que trabalhar e agora eu posso escolher, porque antes eu não tinha escolha. Antes não era uma opção não trabalhar. Exato. Eu falo muito disso. Agora eu ter escolha. E quando você tem a escolha, a consciência, você pode dar um respiro. Então eu acho que eu tô nessa fase de entender muito disso, de fazer propósito, de entender qual é o meu propósito. Isso do Matheus, do meu avô, muitas coisas que aconteceram nesses anos, me trouxeram muito de, assim, cara, o que é a sua transformação? Se uma pessoa impactar uma pessoa nesse vídeo, pra ele guardar uma imagem da filha dele, pra que daqui 10 anos ele veja e falar, caraca, que delícia. É isso que vai fazer pra mim a diferença, sabe? E eu já consegui algumas pessoas impactar nisso. Que legal. Então eu ia muito feliz, muito contente pra encontrar o Matheus e meu avô. E outras pessoas queridas que já foram. E principalmente pra encontrar Deus, que eu acho que o que me trouxe muito aqui, aí não falando muito de religião, falando sobre fé mesmo. Sim. A depressão me tocou num lugar muito solitário. Empreender já é solitário, mas me tocou muito num lugar solitário. É difícil você ter depressão e não ser uma pessoa deprimida. E eu ainda tô nesse processo muito... Que as pessoas até não entendem. Fala, você? Como assim? E pode soar, né? Meus pais que não vejam aqui, eles vão assistir, mas não sabiam que estava com depressão, mas tudo bem. Mas contar isso dessa forma pra mostrar pros empresários que além do CNPJ, você precisa cuidar de você. Então eu descobri faz pouco tempo, faz uns 4, 5 meses, e aí eu falei, tá, e agora? O que eu vou fazer com isso? Tentei de todas as formas, porque é difícil você ter depressão, não ser uma pessoa deprimida. Tá em eventos, ir pra um lado e pro outro, ninguém reparou. Ninguém repara. É na hora que você tá sozinho. Exato. E aí... Que as pessoas depressivas conseguem colocar uma máscara social muito tranquila. Exato, olhar para as pessoas que não tem cara de depressão, né? Não é isso, é uma isso. saúde mental, não é sobre isso. Então o que me trouxe isso foi ter fé. E aí o ter fé de tipo assim, cara, posso viver, sabe? Eu já cheguei até aqui, porque a gente quer correr atrás da vida e ir próximo e não aproveitar a trajetória. Então eu tenho 26 anos, sou nova ainda. E esse é o segredo, é a trajetória. Exato, não é o fim. A trajetória, na verdade, é o que vai deixar saudade. Exato, é o processo. É você aproveitar o processo. Que é isso, o desconforto. É desconfortável você chegar, trabalhar muito. Se você acabar de achar uma mala de 2 milhões de reais e comprar um apartamento, top. Você vai falar, pô, legal. Mas aquilo não vai ter sido nada gostoso pra você, porque quando você compra um apartamento e sabe que você que conquistou aquilo, quando você conquista alguma coisa e você deu duro pra aquilo, você fica muito... orgulhoso do processo de compra do apartamento e não porque do apartamento. É um segundo, passar o cartão. As pessoas projetam felicidade em algo e no final das contas esse algo nem existe, porque no final das contas é só ilusão. Tem quem acha que só vai ser feliz quando conhecer a Disney ou quando fizer uma viagem, no final, quando estiver lá, vai perceber que no final nunca foi aquilo. E você só consegue ver isso quando você tá lá. Quando você tá lá, você precisa conquistar. Por isso que existe uma crise normal. E você que acabou de conquistar algumas coisas, acabou porque você tem 26 anos e tudo mais. Nem esse, eu sei quanto eu sou jovem, é o desafio também. É isso, porque agora é você entender e falar assim, cara, não é isso. Não é isso. E nunca vai ser. Não.
Você pode colocar as metas mais audaciosas do mundo. Você pode sobre o querer morar processo. no metro quadrado mais caro do Brasil. Não é isso. Exato. E aí, finalizando essa frase, é exatamente isso. Entender que hoje eu tô em paz. De tipo, eu já cheguei nisso e aí eu quero me descobrir de novo. O que eu quero, indo pra um lado, indo pro outro, tendo felicidade de trabalhar. Então hoje eu não tô, ai, nossa, eu quero clientes, eu quero correr, eu quero faturar, eu quero isso. Hoje já tenho tantas pessoas que eu conheci a partir do networking, pessoas incríveis, por exemplo, como você, e outras pessoas que eu conheci que vão além dos negócios. Total. Então quando falam pra mim, já que valeu a pena o G4? Não foi o G4 que valeu a pena. Foi as pessoas que Foi eu a conheci lá ponte. dentro. A ponte Então, as que fez. pessoas que eu conheci lá dentro valem muito mais a pena do que qualquer dinheiro que eu poderia pagar, sabe? Então, hoje eu iria feliz, obviamente não quero ir, mas eu iria feliz, grata, e se eu pudesse deixar a mensagem, seria isso. Que pra você registrar os momentos da sua vida, porque passa, e romantizar a sua vida, e não romantizar só pro lado bom, porque tem perrengue, eu posso, Total. meu pai fica louco quando eu posto perrengue, que eu posso chorando, eu posso que gente não é fácil, que vai dormir cedo, acordar tarde, e tá tudo bem, mas a partir do momento que você enxerga com outros olhos, eu sou do copo meio cheio. Eu também. Então, quando você enxerga, eu acho que todos os empresários, pra ser bem sucedido, você tem que enxergar o copo meio Copo cheio, meio cheio. que é meio loucura o que a gente faz, É né? isso, mas tem que fazer. A gente tem que esperar o melhor, senão ferrou. Exato, então o copo meio cheio, e eu falo que a vida é mara, se não tá mara, a gente transforma ela em ser mara, e eu já passei tanto perrengue quando tudo tava dando errado, que agora, quando tudo tá dando certo, tá Vai dar mara. bom. Deixa eu te fazer uma coisa, você dança ainda? Não? Eu falo que assim, eu não compito, não é uma parte, Não, mas mas quando... de hobby. Então, quando tudo tá dando errado, eu literalmente danço na sala sozinho, porque eu preciso me extravasar. Volta a dançar. Volta a dançar. Pelo menos eu, assim, uma coisa que em alguma das minhas crises e tudo mais, eu lembrava do que eu fazia quando eu era moleque e gostava muito. Então, por exemplo, uma das terapias principais que eu tenho é jogar futebol. De brincadeira, zero competitividade, até porque eu não tenho nem mais idade pra isso e nem joelho. E hobby você não precisa ser bom, né? Não precisa vender Isso não hobby. precisa ser bom. Exato, mas cara, jogar de futebol de domingo, não tem noção o quanto isso me deixa saudável, psicologicamente. Então, cara, não sei se essa seria a tua âncora, mas como você começou a dançar desde os 3 e isso foi uma das coisas que tipo moldou, volta a dançar, entra num compromisso. Exato. Numa turma e tudo mais, e dança. Não, e a academia me trouxe muito isso, porque era um compromisso que eu tinha comigo todos os dias. Não, tem que ter. É igual, eu me comprometi com um time, com uma turma, e todo domingo eu tô lá. Então é isso. O comprometimento muda muito. Não, mas a dança, eu falo que a dança logo existe. Hoje eu não faço parte de um grupo de dança, não tenho essa rotina, mas quando tudo tá dando errado, nem que eu saia pra uma balada sozinha, eu já dancei na Smart Fit, naquele quadrado que tem sozinha, as pessoas tipo, meu Deus, o que essa menina tá fazendo? Mas tem que fazer. E me voltava a ter controle do meu corpo, então a dança pra mim é o meu... E outra, é um processo de respiração, exercício. E ter controle do corpo, eu acho que a dança pra todo mundo, mesmo que não dança, me trouxe muito controle corporal, que é uma das coisas muito importantes. É isso, pra quando você faz uma meditação, controle corporal é tudo. Jaque, prazerzaço conhecer melhor. De verdade, parabéns pela sua história, parabéns pela sua trajetória. Vai pra cima, continua. Foda-se. Rosa tá querendo achar o quê? Eu sei que você já mete o foda-se, mas continua fazendo isso, porque, cara, você tá conquistando teu espaço do jeito que você quer, de forma intencional. Tá dando certo, você tem resultado. Pra cima. Obrigado, muito obrigada, é um prazer. Sucesso. Incrível. Vamos pra cima. E você que ficou aqui até agora, muito obrigado por acompanhar até o final. Aqui embaixo tem vários botõezinhos, aperta todos para engajar esse episódio. Encaminha ele para o seu sócio, para sua esposa, para sua sócia, para suas amigas, para seus amigos. Acho que é legal, a gente tocou em assuntos bem delicados sobre o como o homem e a mulher interagem no ambiente de negócio. Então é legal a gente tentar furar o máximo da bolha também, que meu público é grande parte masculino. O meu também, o meu 60% masculino. Então vamos tentar furar essa bolha e trazer esse conteúdo para a galera. Compartilha aí com a turma. Sucesso e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.